Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto: O Despertar do Verdadeiro Sábio. Capítulo 141. Destino imutável? Natsuru observou cuidadosamente a situação atual. Nas arquibancadas, alguns membros da Anbu já estavam deitados no chão. Os que seguravam os ninjas do som eram Kakashi e Gai, que pareciam estar lidando com a situação com facilidade, mesmo quando estavam em menor número várias vezes. No centro da arena, o árbitro, Gema Shiranui, estava batalhando com um Sen de Vila de Jonin. Como o Special Jonin, Gema estava fazendo seu melhor. No entanto, estava claro que o Sen de Jonin chamado Baki não estava se esforçando ao máximo, sentindo que algo estava errado. Natsuru não interveio, mas em vez disso se moveu para ficar ao lado de Jiraiya. Os dois Toad Sages, Fukazaku e Shima, o notaram, mas não conseguiam falar devido ao seu estado atual. Jiraiya-sensei, você? Natsuru começou, querendo perguntar sobre o terceiro Hokage. Desculpe, Natsuru, Jiraiya disse se desculpando. O inimigo chegou muito perto do velho. Eu não estava ao lado dele a tempo, então não pude impedir que isso acontecesse. Mas não se preocupe, eu vou quebrar essa barreira em breve. Jiraiya estava claramente frustrado. Ele havia prometido a Natsuru, mas as coisas ainda tinham piorado. Por dentro, Jiraiya estava tão ansioso quanto qualquer outra pessoa. Conhecendo Orochimaru, se ele tinha ido tão longe, significava que ele estava confiante de que ele poderia matar o terceiro Hokage. O pensamento encheu Jiraiya de choque e raiva, destruindo o último resquício de esperança que ele tinha em seu antigo companheiro de equipe. Natsuru permaneceu em silêncio por um momento. Ele estava bem ciente do poder da formação das 4 chamas violetas. A melhor maneira de quebrá-la seria por dentro, mas estava claro que o inimigo havia se preparado para isso, montando uma barreira defensiva dentro da formação. Mesmo assim, a barreira interna não poderia igualar a força total da formação das 4 chamas violetas. Infelizmente, o terceiro Hokage provavelmente não tinha energia para lidar com os 4 ninjas mantendo a barreira. Aqueles 4 eram apenas de nível Chunin, mas todos estavam em um estado aprimorado por selos amaldiçoados. E o chakra dos selos amaldiçoados era muito mais forte do que o chakra regular, tornando a barreira mais resistente do que o esperado. Jiraiya provavelmente já havia testado. Quebrar a barreira pelo lado de fora seria difícil, e era por isso que Jiraiya provavelmente estava planejando entrar no modo sábio e quebrá-la à força. Natsuru considerou suas opções. Ele tinha 2 soluções. A primeira era testar se sua liberação de vento, Rasen Shuriken, poderia quebrar a formação das 4 chamas violetas, embora parecesse improvável. Jiraiya, mesmo sem um modo sábio, provavelmente poderia usar técnicas tão poderosas quanto o Rasen Shuriken. A força do Rasen Shuriken não estava concentrada em um único ponto, tornando-o menos efetivo em alguns aspectos do que, por exemplo, o Vacuum Wave. Se Jiraiya poderia usar o Vacuum Wave, não era um problema. A segunda opção era que ele usasse a técnica Flying Thunder God para entrar na barreira. Afinal, o terceiro Hokage ainda tinha a kunai Flying Thunder God que Natsuru havia usado durante seu treinamento para que ele pudesse se teletransportar diretamente para aquela kunai. No entanto, ele não conseguiu sentir a localização do marcador do Deus Voador do Trovão. Natsuru não acreditava que a formação das 4 chamas violetas sozinha pudesse bloquear sua habilidade de sentir, pois ele ainda conseguia sentir as figuras dentro da barreira. Espera, eram 6 figuras? Natsuru franziu a testa. A técnica Impure World Reincarnation já tinha sido usada? O terceiro Hokage provavelmente estava em grave perigo. Mesmo que o primeiro e o segundo Hokage reencarnados não pudessem exercer seu poder total, eles ainda causariam muitos problemas. Então por que o terceiro Hokage não removeu o selo da kunai do Deus Voador do Trovão? Afinal, era tanto uma barreira quanto um selo. Mesmo com as habilidades sensoriais aprimoradas de Natsuru, não era fácil localizá-lo. Será que o terceiro Hokage ainda tinha confiança em lidar com a situação? Ou em se proteger? O coração de Natsuru pulou uma batida. Talvez não. Dada a personalidade do terceiro Hokage, ele pode não usar a kunai do Deus Voador do Trovão. Depois de ver o primeiro e o segundo Hokage reencarnados, o que ele escolheria fazer? Além disso, como o terceiro Hokage reagiria ao ver seu antigo aluno, Orochimaru, tentando destruir Konoha? Era possível, altamente possível, que o terceiro Hokage pretendesse se sacrificar e usar o selo da morte do ceifador para derrotar Orochimaru. Com essa percepção, os olhos de Natsuru se arregalaram. Isso não só era possível, como era muito provável. Ele respirou fundo, forçando-se a se acalmar. Ele fechou os olhos e refletiu sobre o terceiro Hokage. Este homem, apesar de suas deficiências em administrar a política do clã, estava disposto a sacrificar sua vida para proteger as pessoas comuns de Konoha. Seja na história original, onde o terceiro Hokage realocou a maioria de seus guardas pessoais para proteger civis, ou agora, onde ele lhe deu uma ordem direta para eliminar os invasores e proteger os aldeões, estava claro quais eram suas prioridades. Embora tivesse muitas falhas, algumas imperdoáveis, até mesmo seu amor genuíno por Konoha e seu povo era inegável. Claro, ele deveria ter renunciado antes, mas ele já não tinha passado a tocha para o quarto Hokage? Ninguém poderia ter previsto a morte precoce do quarto. E quando os candidatos certos para Hokage se recusaram a retornar à vila, o terceiro Hokage não teve escolha a não ser assumir o manto novamente. Ele deveria ter passado para Danzo? Natsuru estava grato por isso não ter acontecido. Um sorriso apareceu no rosto de Natsuru. Ele já não tinha tomado sua decisão?
Naquele momento, assim como quando ele dominou a técnica do deus voador do trovão, Natsuru fechou os olhos e concentrou toda sua energia em sentir o marcador. Se ele não tivesse rompido para seu estado de vazio, isso poderia não ter sido possível. Mas agora, hoje ele iria sentir a kunai do deus voador do trovão através de uma barreira e de um selo. Destino? O curso imutável da história. Natsuru nunca acreditou em tais coisas. Afinal, embora ele não tenha conseguido mudar o destino do dono original do corpo, ele pelo menos mudou o destino de Shinai. A inércia da história original? Ridículo. No momento seguinte, os olhos de Natsuru se abriram de repente, e um sorriso surgiu no canto dos lábios. Vamos lá, isso não é tão difícil. Enquanto falava, ele começou a formar sinais de mão. Esta foi a primeira vez que ele precisou usar sinais de mão para a técnica do deus voador do trovão. Normalmente, os sinais de mão eram incorporados no momento em que o marcador era colocado, então eles não eram necessários mais tarde. Desde que aprendeu a técnica, ele nunca precisou executar os selos para ela. Mas agora, mesmo que ele tivesse sentido o marcador, ele podia sentir a imensa resistência. Então, pela primeira vez, ele formou os selos necessários. Natsuru. Jiraiya notou seus movimentos, assim como a imensa onda de chakra que irrompeu de seu corpo naquele instante. Um segundo depois, os olhos de Jiraiya se arregalaram quando a figura de Natsuru desapareceu, e uma voz fraca chegou aos seus ouvidos. Técnica do deus do trovão voador. Jiraiya, ainda precisamos continuar? Fukazaku, que estava concentrado, perguntou depois de testemunhar isso. Já que Natsuru conseguiu se teletransportar para dentro, ele não poderia simplesmente usar o deus voador do trovão para trazer o terceiro Hokage para fora? Continue. Assim que a formação das 4 chamas violetas cair, precisamos garantir que Orochimaru não escape. Os olhos de Jiraiya brilharam com determinação. Entendido. Fukazaku assentiu e voltou a reunir energia natural. Dentro da formação das 4 chamas violetas, o terceiro Hokage olhou para Orochimaru, assim como para o primeiro e segundo Hokage reencarnados parados na frente dele. Sua determinação endureceu. Não importa o que acontecesse, ele tinha que devolver o primeiro e segundo Hokage ao seu descanso. E então o olhar do terceiro Hokage permaneceu em Orochimaru, como se estivesse vendo o garotinho que ele havia ensinado. Naquela época, aquele garoto era tão... O terceiro Hokage respirou fundo e começou a formar selos de mão. No entanto, no momento seguinte, uma voz com um toque de sorriso irônico ecoou ao lado dele. Vovô terceiro, eu não pedi para você desfazer o selo da kunai do deus voador do trovão no momento crucial? Imediatamente os olhos do terceiro Hokage se arregalaram em descrença quando ele viu Natsuru parado ao lado dele. Como isso era possível? Como ele tinha entrado aqui? A kunai do deus voador do trovão ainda estava selada, e havia até uma barreira no lugar. Mas então, o terceiro Hokage viu Natsuru casualmente brincando com a kunai do deus voador do trovão, a mesma que o terceiro carregava, mas não tinha intenção de usar. Seu choque só aumentou. Impossível. Os olhos de Orochimaru também se arregalaram de espanto ao ver a aparência de Natsuru. Ele não ficou surpreso que o terceiro Hokage tivesse a kunai do deus voador do trovão com ele, pois ele já sabia que Natsuru poderia usar a técnica. Fazia sentido para o terceiro Hokage tê-la para emergências. Orochimaru até modificou a formação das 4 chamas violetas especificamente para bloquear a detecção, antecipando que a técnica do deus voador do trovão de Natsuru não se igualaria ao nível do quarto Hokage. Em sua mente, a barreira deveria ter sido suficiente para bloquear seu teletransporte. Era verdade que mesmo agora Natsuru não afirmaria que sua técnica Flying Thunder God superava a do quarto Hokage. No entanto, quando se tratava de habilidades sensoriais, ele estava confiante de que havia superado o quarto há muito tempo. Vovô terceiro, aqueles dois são... Natsuru fingiu perguntar em choque, mesmo já sabendo quem eles eram. Esses são o primeiro e o segundo Hokage, invocados por Orochimaru usando uma técnica proibida. Eles parecem ser imortais, mas sua força foi muito diminuída. O terceiro Hokage respondeu gravemente. Como esperado, são esses dois. Imagino que eles estejam longe de sua força total, certo? Se estivessem em seu poder total, Orochimaru não precisaria usar esse método para destruir Konoha. O primeiro Hokage sozinho poderia acabar com a vila dezenas de vezes, disse Natsuru, soltando um suspiro de alívio. O terceiro Hokage pensou por um momento e assentiu em concordância. Ele tinha testemunhado em primeira mão o quão aterrorizante era o poder do primeiro Hokage. Se o primeiro Hokage estivesse com força total, o terceiro não teria chance. Orochimaru estalou a língua, olhando friamente para Natsuru, sua expressão tremeluzindo com incerteza. Claro, ele sabia que o primeiro e o segundo Hokage não poderiam exibir seu poder total. O fato de que eles conseguiam lutar em seu nível atual já era impressionante, dadas as limitações do Edo Tensei. Orochimaru, você ainda está planejando continuar? Natsuru perguntou ironicamente, brincando casualmente com a kunai do deus voador do trovão. Sua mensagem foi clara. Orochimaru, seu plano falhou. Capítulo 142, uma história divergente. Antes que Orochimaru pudesse falar, o terceiro Hokage, ao ouvir as palavras de Natsuru, objetou. Natsuru, não podemos deixar Orochimaru escapar, e o primeiro e o segundo Hokage também devem ser tratados. Não podemos permitir que ele continue desrespeitando o Hokage anterior desse jeito. Vovô terceiro, você não deveria morrer aqui. Quanto ao primeiro e segundo Hokage, podemos mandar a equipe de selamento vir mais tarde para selá-los, respondeu Natsuru, relembrando como o Edo Tensei foi tratado no futuro. Selamento.
O terceiro Hokage hesitou por um momento. As pessoas são inerentemente egoístas. Se não houvesse outras opções, o terceiro Hokage teria se sacrificado nobremente. Mas agora que havia outra solução, a hesitação era natural. Neste momento, os olhos de Orochimaru se estreitaram. No momento em que Natsuru apareceu, Orochimaru sabia que seu plano de matar o terceiro Hokage e destruir Konoha havia falhado. Já que Natsuru usou o deus voador do trovão para entrar, ele provavelmente também poderia usá-lo para tirar o terceiro Hokage da formação das 4 chamas violetas. Orochimaru também sabia que os Zanbu de Konoha estavam esperando por ele lá fora, mas mais importante, Jiraiya também estava esperando. Originalmente, Orochimaru pensou que depois de matar o terceiro Hokage, com a ajuda do primeiro e segundo Hokage, lidar com Jiraiya não seria difícil. Mas agora, ele teria que enfrentar as forças combinadas de Jiraiya, o terceiro Hokage e Natsuru, que possuía a técnica do deus voador do trovão. Ouvindo as palavras de Natsuru ao terceiro Hokage agora mesmo, o terceiro teria uma maneira de trocar sua própria vida pela de Orochimaru e do Hokage? Esse pensamento fez Orochimaru sentir um calafrio. Ele temia o desconhecido, e agora não podia se dar ao luxo de hesitar. Ele precisava ir embora imediatamente. Quando se tratava de autopreservação, ninguém era mais dedicado que Orochimaru. No final, Orochimaru suspirou e instruiu o Quarteto do Som a desativar a formação das 4 chamas violetas. Após desmantelar a barreira, o Quarteto do Som rapidamente se reuniu em torno de Orochimaru e perguntou respeitosamente: Senhor Orochimaru, o que devemos fazer agora? Recuem. Orochimaru ordenou. Orochimaru. Neste momento Jiraiya, com marcas vermelhas nos olhos e seu corpo parcialmente transformado em um sapo, chegou com os 2 sábios sapos. Ele encarou Orochimaru com seus olhos de sapo. HM? Você, um desistente, conseguiu dominar esse modo? Infelizmente, parece que você ainda está contando com ajuda externa, e não é tão impressionante assim, Orochimaru comentou, lambendo os lábios. Ele ficou surpreso ao ver Jiraiya no modo sábio, mas não estava muito preocupado. Porque no momento seguinte, o primeiro e o segundo Hokage, revividos pelo Edo Tensei, atacaram Jiraiya. Sim, Orochimaru decidiu abandonar o Edo Tensei Hokage e suspendeu algumas de suas restrições. Ele não tinha escolha. Se não fizesse alguns sacrifícios, ele poderia realmente ficar preso ali. Por mais que lhe doesse abandonar as formas Edo Tensei do primeiro e segundo Hokage, Orochimaru valorizava muito mais sua própria vida. Jiraiya viu o primeiro e o segundo Hokage avançando em sua direção, e seus olhos se arregalaram em choque. Ele já tinha ouvido falar dessa técnica proibida antes, e agora ele rugiu de raiva, Orochimaru. E grite o quanto quiser. Não vai mudar nada. Se quiser me pegar, terá que lidar com eles primeiro, disse Orochimaru com um sorriso, lambendo os lábios com sua longa língua. Então seu olhar se voltou para o terceiro Hokage. Não, ele estava focado em Natsuru. Com um tom frio e sinistro, ele disse: Natsuru, eu vou lembrar de você. Bom, lembre-se bem de mim, porque da próxima vez que nos encontrarmos, eu te mato com minhas próprias mãos. Orochimaru, Natsuru respondeu, inabalável pela ameaça. Ele não tinha intenção de perseguir Orochimaru. Na verdade, Natsuru estava com pouco chakra. Mesmo depois de consumir 2 pílulas de soldado. O esforço para romper uma barreira e um selo com a técnica Flying Thunder God havia consumido muito mais chakra do que o esperado. Foi o uso mais desgastante da técnica em sua experiência. Se suas reservas de chakra fossem suficientes, ele teria tentado usar o Rasen Shuriken para ver se conseguia parar Orochimaru. Ele acreditava que havia uma chance. Afinal, o princípio do Rasen Shuriken envolvia ataques de nível celular. Se atingisse Orochimaru diretamente, até mesmo sua técnica Snake Clone poderia não funcionar. Afinal, se todas as células fossem destruídas, isso incluiria aquelas usadas na técnica do clone de cobra de Orochimaru. Mas infelizmente, ele não podia executar esse experimento agora. Mesmo assim, ele duvidava que matar Orochimaru de uma vez seria fácil. Orochimaru era como uma barata imortal no mundo de Naruto, sempre conseguindo sobreviver não importa o que acontecesse. Ei! Orochimaru soltou uma risada sinistra enquanto saía. Sem a ordem do terceiro Hokage, ninguém ousou persegui-lo. Afinal, Orochimaru ainda tinha uma força considerável, e o terceiro Hokage estava exausto demais para persegui-lo. Jiraiya-sensei, segure-os por enquanto. Natsuru instruiu Jiraiya enquanto se virava para o Anbu. Vá rápido e contate a equipe de selamento. Traga os materiais de selamento. O Edo Tensei requer técnicas de selamento para lidar com isso. O Anbu hesitou por um momento, olhando para o terceiro Hokage. O terceiro Hokage assentiu dizendo: faça o que Natsuru diz. Sim. A Anbu respondeu rapidamente e desapareceu. Nesse ponto, o terceiro Hokage começou a perguntar a Natsuru sobre a situação na vila. Natsuru não se conteve e explicou tudo o que sabia. Ouvindo seu relato, o terceiro Hokage mostrou uma expressão gratificada. Os esforços de Natsuru realmente desempenharam um papel fundamental em minimizar as baixas de Konoha. Enquanto o terceiro Hokage olhava para Natsuru, ele não conseguia deixar de sentir arrependimento. Por que ele não nasceu alguns anos antes? Com esse pensamento, o corpo do terceiro Hokage finalmente relaxou completamente. A dor e a exaustão dos ataques de Orochimaru e do Hokage o dominaram de uma só vez, e o terceiro Hokage desmaiou, caindo para frente. Vovô terceiro? Natsuru pegou o corpo do terceiro Hokage, com os olhos arregalados de preocupação. Velho! Jiraiya também arregalou os olhos, alarmado, e correu.
Natsuru rapidamente verificou a condição do terceiro Hokage e soltou um suspiro de alívio. Ele pensou que o enredo original não poderia ser alterado. Jiraiya-sensei, fique aqui e mantenha esses dois ocupados. A condição do vovô terceiro não é ótima, mas sua vida não está em perigo. Vou levá-lo para... Natsuru começou, mas parou no meio da frase ao perceber que a maioria do pessoal médico da vila já estava ocupada. O plano de esmagamento de Konoha de Orochimaru havia mobilizado quase todas as forças disponíveis de Konoha. Com um suspiro, ele pegou outra pílula de soldado e colocou na boca. O gosto não era agradável, e comer muitas não era bom para seu corpo, mas agora não era a hora de ser exigente. Natsuru colocou a mão sobre os ferimentos mais graves do terceiro Hokage e usou a técnica da palma mística. Para ser honesto, os ferimentos do terceiro Hokage não eram tão graves, mas considerando sua idade, as coisas não pareciam boas. Mesmo que ele conseguisse curá-lo agora, o terceiro Hokage provavelmente precisaria de um longo tempo para se recuperar completamente. Essa era a infeliz realidade do envelhecimento. Jiraiya, tendo ouvido as palavras de Natsuru, também deu um suspiro de alívio. Vendo Natsuru começar a curar o terceiro Hokage, ele dissipou o modo sábio. Afinal, ele não conseguia mantê-lo por muito tempo, e parecia desnecessário lidar com os dois Hokage enfraquecidos. Após a partida de Orochimaru, os ninjas abandonados do som perceberam a situação e perderam a vontade de lutar. Eles tentaram fugir, mas Kakashi e Might Guy não tinham intenção de deixá-los ir. Quanto a Baki no centro da arena, vendo tudo se desenrolar de cima, seu mau pressentimento foi confirmado. O Kazekage deles havia sido personificado por Orochimaru. Então, onde estava o verdadeiro Kazekage? Baki já tinha sua resposta. Seu rosto ficou pálido, e ele perdeu toda a vontade de continuar lutando. Se ele arrastasse isso por mais tempo, ele poderia não conseguir escapar. Aproveitando o fato de que apenas Gema o estava bloqueando, Baki decidiu recuar. Logo, a Anbu retornou com o time de selamento. Ao ver o terceiro Hokage caído no chão, eles ficaram assustados. Senhor Hokage, pare de gritar. O Hokage está bem. Em vez de se preocupar com isso, vá ajudar Jiraiya-sensei a selar aqueles dois, disse Natsuru, ouvindo o alarme deles. É bom saber que ele está bem. O Anbu suspirou aliviado e rapidamente liderou a equipe de selamento para ajudar Jiraiya. Jiraiya, notando a chegada deles, intensificou seus esforços. Com a ajuda de Fukazaku e Shima, ele conseguiu prender o primeiro e o segundo Hokage revividos pelo Edo Tensei. A equipe de selamento desenrolou seus pergaminhos e, aproveitando o momento, executou com sucesso a técnica de selamento, selando o primeiro e o segundo Hokage. Nesse ponto, Jiraiya correu para o lado de Natsuru, olhando para o inconsciente terceiro Hokage. Suas emoções estavam complicadas enquanto ele olhava para o Hokage caído. Ele finalmente percebeu que o terceiro estava realmente velho agora, não era mais o poderoso Hokage que conseguia manter os três sob controle sem esforço. Assim que Jiraiya estava lidando com esses sentimentos, Natsuru terminou de tratar o terceiro Hokage. Jiraiya se virou para ele, sua voz um pouco tensa enquanto perguntava: Natsuru, como está o velho? Natsuru suspirou. Vendo a expressão pálida de Jiraiya, ele disse: os ferimentos não são muito graves, mas Jiraiya-sensei, você sabe, o vovô terceiro é muito velho. Para uma pessoa mais jovem, esses ferimentos não seriam um grande problema, mas para ele, a recuperação será muito difícil. É um alívio que ele esteja vivo. Quanto à recuperação dele, há muito tempo para isso depois, disse Jiraiya, seus olhos mostrando emoções misturadas enquanto olhava para Natsuru. Se não fosse por ele, mesmo com seu modo sábio, ele poderia ter chegado tarde demais. Obrigado, Natsuru, Jiraiya disse sinceramente. Embora tivesse suas próprias frustrações com o terceiro Hokage, ele não podia negar o profundo vínculo que eles compartilhavam. É isso que eu deveria fazer, não é? Natsuru respondeu com um sorriso. Ouvindo isso, Jiraiya sorriu de volta, sentindo-se profundamente satisfeito com seu aluno. Ele não poderia estar mais satisfeito com Natsuru. Capítulo 143. A confusão de Sasuke e o ninja da areia. Jiraiya-sensei, leve o terceiro Hokage para o centro médico. O equipamento de lá ainda deve estar intacto. Preciso ir dar uma olhada em Naruto, disse Natsuru. Hein? Você não vai descansar um pouco? Jiraiya perguntou, assustado. Da perspectiva de Jiraiya, Natsuru já deveria estar exausto. Antes de chegar aqui, Natsuru provavelmente já estava ocupado, e depois de chegar, ele usou a técnica Flying Thunder God para salvar o terceiro Hokage e então o curou. Depois de tudo isso, ele ainda estava planejando continuar. Não tenho tempo para descansar. Mesmo que eu confie neles, quero ter certeza, disse Natsuru enquanto verificava seus níveis de chakra. A cura não tinha usado muito, mas ele ainda colocou outra pílula de soldado na boca. Tudo bem, tenha cuidado, Jiraiya suspirou, entendendo que não poderia pará-lo. Mesmo que quisesse ir no lugar de Natsuru, ele não poderia. Sem a técnica do deus voador do trovão, quando chegasse lá, já seria tarde demais. Sem dizer mais nada, Natsuru desapareceu de vista. Jiraiya o observou desaparecer e então rapidamente levou o terceiro Hokage para o centro médico. Quando Natsuru chegou ao local de Naruto, ele viu o resultado de uma batalha brutal. As árvores esmagadas eram evidências do caos que havia se desenrolado aqui. Naruto estava inconsciente, e por perto estava Sakura, também desmaiada, parecendo ter lutado com todas as suas forças. Natsuru, você está atrasado dessa vez, disse Sasuke batendo palmas ao notar sua chegada. Natsuru olhou para o trio ninja de Sandy, amarrado e inconsciente.
Sasuke os havia capturado vivos, uma melhora notável da história original. No entanto, Gaara tinha desmaiado? Natsuru olhou para ele curiosamente, mas não viu sinais de movimento. Parecia estranho, e enquanto pensava sobre isso, ele perguntou a Sasuke, você fez isso? Não. Sasuke disse depois de um momento de silêncio, olhando para Naruto. Acabei de terminar as coisas. A maior parte do trabalho foi feito por Naruto. Ele ficou muito forte. O tom de Sasuke carregava uma pitada de complexidade. Parecia que ele não estava apenas sendo alcançado, mas tinha sido superado. TCH, você está sentindo que não consegue acompanhar o Naruto? Natsuru perguntou. Sim. Sasuke virou a cabeça. A essa altura, você não é tão forte quanto Naruto, disse Natsuru sem rodeios, sem oferecer nenhuma palavra de conforto. Sasuke permaneceu em silêncio enquanto Natsuru continuava. Afinal, Naruto pode usar clones de sombra para acelerar seu aprendizado. Ele tem uma grande vantagem sobre você, Natsuru suspirou. Se ele tivesse permanecido na Academia Ninja, Naruto provavelmente o teria superado também agora. Não importa quanto talento você tenha, ainda leva tempo para se desenvolver. A força atual de Natsuru veio de se formar vários anos antes. Mas você não precisa se apressar. O crescimento de Naruto tem sido rápido, mas seu talento inato não é tão notável. Você provavelmente notou isso sozinho, explicou Natsuru. O progresso que Naruto fez é devido à vantagem de seus clones de sombra e seu trabalho duro. Ainda assim, usar clones de sombra é a vantagem de Naruto, certo? Não há nada de errado em usar seus pontos fortes efetivamente, Sasuke retrucou. Claro, essa vantagem é única para Naruto, mas seu crescimento atual atingiu o limite do que sua fundação pode suportar. Mesmo que ele aprenda uma nova técnica como seu Chidori, não faria uma grande diferença. Para ele continuar melhorando, ele precisará reforçar seus fundamentos, e essa é sua oportunidade. Natsuru olhou Sasuke nos olhos. Então não se subestime. Sua fundação já é forte, e você está apenas entrando em uma fase de rápida melhora. Com seu talento, alcançar Naruto deve ser fácil. Mas se você vai superá-lo depende de você. Minha fundação, hein? Sasuke olhou para sua mão. Ele realmente tinha tanto talento? Honestamente, com Natsuru por perto, Sasuke não se sentia particularmente talentoso. Mas muitas pessoas elogiavam seu talento, e agora até Natsuru disse isso. Ele não tinha mais certeza no que acreditar. Dito isso, continuar fazendo missões de rotina com o time 7 não vai te ajudar muito. Depois que isso acabar, eu vou falar com Kakashi e sugerir que você ganhe alguma experiência na Anbu, Natsuru disse depois de pensar sobre isso. A Anbu, era onde você costumava ficar, certo? Sasuke perguntou, assustado, lembrando-se de repente do apelido de Natsuru, pequena presa branca de Konoha. Esse título veio do membro mais famoso da Anbu do passado. Sim, Natsuru assentiu. Obrigado, disse Sasuke após um longo silêncio. E por que você está me agradecendo? Natsuru riu e bagunçou o cabelo já bagunçado de Sasuke, deixando tudo ainda pior. Por que você está me ajudando assim, Natsuru? Nós realmente não temos nenhuma relação próxima, Sasuke perguntou sem resistir, e depois de uma longa pausa, ele expressou a pergunta que estava em sua mente há algum tempo. Por quê, hein? Natsuru pausou pensando por um momento. Eu não sei. No final, ele balançou a cabeça e disse, nem sempre há uma razão. Eu só sinto que vocês, esse grupo de formandos, são como meus irmãos e irmãs mais novos. E é natural ajudar seus irmãos, certo? Se ele tivesse que dizer o porquê, era porque ele gostava desses personagens da história original. Naturalmente, ele queria ajudá-los, mas essa razão não era algo que ele conseguia explicar, levando Sasuke a entender mal. Irmãos, hein? Os olhos de Sasuke brilharam por um momento, mas ele rapidamente virou a cabeça, não deixando Natsuru ver a mudança em sua expressão. Então, algo ocorreu a Sasuke, e ele perguntou, e Ino? Natsuru congelou, seu rosto ficando levemente vermelho. Bem, sempre há exceções. Sasuke viu sua expressão estranha pela primeira vez, e um leve sorriso apareceu em seu rosto. Ele havia descoberto uma das fraquezas de Natsuru, talvez. HM? Natsuru franziu a testa de repente ao sentir uma figura se aproximando rapidamente de onde estavam. Neste momento, quem poderia ser? Quem quer que fosse precisava ser cauteloso. Natsuru alertou Sasuke, que rapidamente entendeu, escondendo Naruto e Sakura enquanto se ocultava também. Natsuru, enquanto isso, moveu-se para o trio Sand. Ele engoliu a pílula de soldado que estava segurando na boca. Melhor prevenir do que remediar. Logo, Natsuru percebeu que a pessoa que se aproximava não era um amigo, mas um inimigo. A figura havia parado, aparentemente procurando o momento certo para atacar e resgatar o trio Sand dele. Eu sugiro que você saia. Caso contrário, você perderá o One Tail e essas crianças também. Eles não são os filhos do quarto Kazekage? Se todos eles morrerem aqui, eu me pergunto que punição os aguarda em casa? A voz zombeteira de Natsuru, carregada pelo vento, chegou aos ouvidos do Baki escondido. Baki congelou por um momento, percebendo que havia sido exposto. Relutantemente, ele emergiu do esconderijo. Baki sabia que daquele momento em diante não havia mais chance de resgatar Gaara e os outros. Ele observou Natsuru com cautela, notando que a espada na mão de Natsuru já estava na garganta de Gaara. Baki ficou chocado. Por que a areia de Gaara não havia ativado sua defesa automática? E por que Gaara ainda estava inconsciente com o One Tail não se libertando? Natsuru tinha uma ideia do que tinha acontecido. Provavelmente era a obra de Naruto. Afinal, para levar Naruto a esse estado, ele deve ter usado o poder da Nove Caudas, e Shukaku provavelmente foi forçado a contribuir na batalha.
Neste momento ele imaginou que Shukaku, uma cauda, provavelmente estava exausto. Foi bem lamentável para Shukaku, justamente quando ele teve a chance de se libertar, ele foi reprimido à força pelo Nove Caudas. Agora que ele teve a oportunidade de sair novamente, ele nem quis se incomodar. O que ele não sabia era que ele também teve um papel nisso. O Nove Caudas e Uma Cauda nunca se deram bem, então o Nove Caudas culpou Shukaku por expor seu nome para Naruto. Sempre que o Nove Caudas via Shukaku, ele ficava furioso e ansiosamente fornecia a Naruto ainda mais poder. Naruto não desmaiou por ter sido espancado, ele desmaiou porque não conseguiu lidar com o aumento de poder do Nove Caudas. Quanto a Shukaku, que tinha acabado de ser libertado por um breve momento de liberdade, foi espancado até a submissão e recuou por conta própria. Isso tornou as coisas muito mais fáceis para ele. Caso contrário, ele teria que lidar com um Gaara instável, o que seria um incômodo. Por favor, tenha misericórdia. Agora entendo que tudo isso era parte do plano de Orochimaru. Fomos enganados assim como você, Baki implorou urgentemente. Você não matou Hayate Jack? Natsuru perguntou de repente. Baki prendeu a respiração, e após um momento de hesitação, assentiu, sentindo um pressentimento. Então agora você está nos dizendo que foi enganado e quer nosso perdão? Você está sonhando? Natsuru disse, olhando para Baki com deboche. Então o que você quer? Contanto que você prometa não machucar Gaara e devolvê-lo para nós concordaremos com qualquer coisa, Baki disse entre dentes, tentando negociar. Isso não depende só de mim. O que você precisa fazer agora é retornar à Vila da Areia e preparar seus presentes de desculpas. Mostre-nos a sinceridade da Vila da Areia, disse Natsuru. É um acordo, Baki respondeu rapidamente, com medo de mudar de ideia e matar Gaara ali mesmo. Para mostrar sua sinceridade, Baki saiu imediatamente. Ao sair, Baki não pôde deixar de sentir seu coração sangrar ao pensar no que eles perderam. Não apenas a Vila da Areia foi enganada por Orochimaru, resultando em muitas baixas desnecessárias, mas eles também arriscaram perder uma cauda e vários jovens ninjas altamente talentosos. E então havia o Kazekage deles. Naquele momento, o ódio de Baki por Orochimaru cresceu. No fundo, ele ainda tinha um resquício de esperança de que o quarto Kazekage tivesse simplesmente ficado preso em algum lugar, em vez de morto por Orochimaru. Tudo bem, vamos lá, disse Natsuru depois de sentir que Baki havia se afastado o suficiente. Natsuru. Sasuke não sabia o que dizer. Tudo bem, vamos voltar. Não pense demais. Essas questões são para os superiores lidarem. Você não precisa se preocupar com elas, Natsuru o tranquilizou. Entendi, Sasuke respondeu depois de pensar um pouco. Ele percebeu que não havia sentido em saber mais, pois não podia mudar nada. Com isso, Natsuru liderou o grupo de volta à Vila da Folha. Capítulo 144. Representando o Hokage. Os ferimentos do terceiro Hokage não eram graves, então ele recuperou a consciência no dia seguinte. No entanto, de acordo com os especialistas do centro médico, ele precisaria de um período de descanso para se recuperar completamente. Apesar disso, o quarto de hospital do terceiro Hokage estava lotado de pessoas, criando uma atmosfera animada. A maioria das pessoas na sala eram jonin de alto escalão, com algumas das figuras mais proeminentes na frente, incluindo os dois conselheiros de Konoha, Omura Mitokado e Koharu Tatani, assim como o líder da Holt, Danzo Shimura. Os dois conselheiros estavam envolvidos em um debate acalorado com Danzo, e o tópico era como lidar com o trio capturado da Vila da Areia. A posição dos conselheiros era que, para evitar desencadear uma guerra e honrar os acordos anteriores sobre a divisão das bestas com cauda, os 3 ninjas da areia capturados deveriam ser devolvidos à sua aldeia. No entanto, eles acreditavam que Konoha ainda poderia negociar alguns benefícios em troca. Danzo, por outro lado, discordou. Ele argumentou que os 3 deveriam ser mortos, e que eles deveriam extrair Shukaku, o Anteio, de Gaara. Se a Vila da Areia quisesse guerra, Konoha poderia usar o Anteio para demonstrar sua força. O vai e vem continuou, e o terceiro Hokage, deitado em sua cama de hospital, esfregou as têmporas em frustração. Os outros jonin na sala não pareceram surpresos com a discussão, como se tais cenas fossem comuns. Ai! O terceiro Hokage finalmente não aguentou mais e limpou a garganta. Apesar de tudo, o terceiro Hokage ainda era o líder da vila, então ambos os lados interromperam o debate, cada um bufando insatisfeito, mas concedendo-lhe o respeito do silêncio. Vendo que a situação havia se acalmado, o terceiro Hokage falou. Sobre esse assunto Natsuru já me relatou, e nós discutimos um curso de ação. Já que minha condição atual limita o quanto eu posso dizer, Natsuru, ele gesticulou para Natsuru, que se adiantou para ficar ao lado do Hokage. Por favor, explique em meu nome, disse o terceiro Hokage com um sorriso. Entendido, senhor Hokage, Natsuru assentiu. Esse desenvolvimento causou uma onda de surpresa entre os presentes. Foi um gesto significativo, e muitos jonin não conseguiram deixar de olhar para Danzo. Alguns desses olhares eram questionadores, enquanto outros eram tingidos de escárnio ou até mesmo de regozijo pelo infortúnio. Jiraiya, que estava parado perto da janela com os braços cruzados e os olhos fechados, abriu os olhos surpreso, encarando o terceiro Hokage. A expressão de Danzo escureceu enquanto ele olhava para o terceiro Hokage. Hiruzen, ele tem apenas 13 anos. Eu sei, só estou pedindo para Natsuru explicar a situação para mim, já que não estou na melhor forma, respondeu o terceiro Hokage com uma risada. Como se não fosse grande coisa. HMPH. Danzo bufou, mas não conseguiu argumentar mais.
Os dois conselheiros, enquanto isso, deram uma olhada mais de perto em Natsuru. Eles o acharam bastante adequado. Como aprendiz de Jiraiya, sua identidade era inquestionável, e sua força era inegável. Ele não só desempenhou um papel crucial neste incidente recente, mas também provavelmente ficaria ainda mais forte no futuro. No entanto, eles ainda sentiam que Natsuru era um pouco jovem. Certamente Konoha não precisava depender de alguém tão jovem para responsabilidades tão importantes ainda. Natsuru, agora no centro das atenções, olhou ao redor da sala, reconhecendo muitos rostos familiares. Yashi Hyuga, Shikakunara, Shosa Kimichi e Inoichi Yamanaka, todos líderes importantes do clã. Apesar da pressão, Natsuru não demonstrou nenhum sinal de hesitação. Ele foi direto ao ponto. Tenho certeza de que todos aqui sabem quem eu sou, então não vou me apresentar. Agora representarei o Hokage para discutir os próximos passos que Konoha deve tomar. Antes de abordar a situação com a Vila da Areia, precisamos falar sobre a reputação atual de Konoha. Embora tenhamos lidado bem com o contra-ataque, os exames Chunin que Konoha sediou foram, sem dúvida, um fracasso. Independentemente das razões por trás disso, esse incidente prejudicou a reputação de Konoha. Outras nações inevitavelmente questionarão nossa força. Portanto, precisamos demonstrar o poder de Konoha para o resto do mundo. Seguindo em frente, precisaremos assumir mais missões de nível B e superiores, e peço a todos vocês que garantam eficiência e sucesso. Quanto às atribuições de equipe, os Jonins especiais serão agrupados em equipes de 2 a 3 e poderão designar Chunin e Genin de suas equipes como acharem adequado. Os Jonins serão agrupados em equipes de 1 a 2, com flexibilidade similar na designação de seus subordinados. De agora em diante, todos nós estaremos ocupados assumindo missões e completando-as perfeitamente, contribuindo para a recuperação de Konoha e nos ajudando a passar por esse período difícil. O primeiro ponto de Natsuru não atraiu nenhuma objeção. Muitos Jonin concordaram, particularmente aqueles de origens não clãs, já que essas missões eram cruciais para seus meios de subsistência. Se o número de missões diminuísse, suas rendas e acesso a recursos também cairiam, então eles eram naturalmente a favor. Não vendo oposição, Natsuru continuou. Agora, em relação à Vila de Areia, a posição do Hokage é evitar desencadear guerras entre as vilas. HMPH, tolice. Você acha que perdoá-los dessa vez os deixará gratos? Eles já quebraram a aliança uma vez e podem fazer isso de novo. Danzo interrompeu com um bufo. Os dois conselheiros, no entanto, pareciam satisfeitos com Natsuru. Embora fosse a opinião do Hokage, o fato de Natsuru ser quem a expressava refletia bem nele. Não se apresse. Eu não terminei. Natsuru atirou de volta para Danzo, sem mostrar nenhum sinal de respeito. Você. O que quer dizer com você? Estou falando em nome do Hokage agora, e de todos aqui, você é o menos qualificado para falar, dado que Holt não levantou um dedo durante todo esse incidente. Por que você não pergunta a todos os outros aqui se algum deles falhou em agir ou segurou seus subordinados durante a crise? O olhar gelado de Natsuru atingiu Danzo, interrompendo-o no meio da frase. Sinceramente, agora não era o melhor momento para confrontar Danzo, mas Natsuru não tinha paciência para ele. Se Danzo não tivesse provocado, Natsuru poderia tê-lo ignorado, mas agora que Danzo tinha falado, Natsuru não tinha escrúpulos em colocá-lo em seu lugar. Você. Danzo cerrou os dentes, sentindo o peso dos olhares dos outros Jonin. Se Natsuru não tivesse tocado no assunto, ninguém teria mencionado, mas agora que estava exposto, o olhar de todos se voltou para Danzo, questionando sua inação. Sentindo-se encurralado, Danzo recorreu à sua justificativa habitual, falando sobre seu papel em proteger Konoha das sombras, mas se absteve de fazer mais comentários sobre o assunto em questão. O terceiro Hokage sorriu ironicamente. Ele sabia que Natsuru ainda estava descontente com a recusa de Holt em ajudar durante a invasão, e parecia que Natsuru estava deixando sua insatisfação clara. O próprio terceiro compartilhava dessa decepção, e momentos como esses reafirmavam sua crença de que não fazer Danzo Hokage tinha sido a decisão certa. Com Danzo silenciado, Natsuru continuou. Embora devamos evitar uma guerra com a Vila da Areia, isso não significa que podemos perdoá-los facilmente. Pelo bem da reputação e dos interesses de Konoha devemos exigir um preço. Ao ouvir isso, os dois conselheiros franziram a testa ligeiramente, mas com Danzo já tendo sido colocado em seu lugar, eles escolheram permanecer em silêncio e ouvir. Primeiro, uma cauda deve ser devolvido à Vila da Areia. Se o mantivéssemos, não apenas nos tornaríamos inimigos diretos deles, mas também causaríamos alarme entre as outras vilas. Especialmente porque já temos o 9 caudas, a besta com cauda mais forte. Portanto, uma cauda não pode ficar, ele deve ser devolvido o mais rápido possível. Com isso, as expressões dos conselheiros suavizaram, enquanto as de Danzo ficaram mais sombrias. Ainda assim, ele reconheceu relutantemente que o raciocínio de Natsuru fazia sentido. Ele resmungou internamente, convencido de que essas ideias eram todas obra de Hiruzen. No entanto, não podemos simplesmente entregar o Anteio de graça. A Vila da Areia deve concordar com nossos termos. Especificamente, eles devem destruir a vila de Orochimaru, ou Togakuri, embora, para ser honesto, esse lugar nem mereça ser chamado de vila. Você mencionou evitar a guerra, não mencionou? Como você planeja evitá-la com uma proposta como essa? Koharu Tatani questionou Natsuru diretamente. Estou falando sobre evitar uma guerra entre vilas. Nem Konoha nem a Vila da Areia reconhecem Otogakuri como uma vila legítima. Já que foi fundada por Orochimaru, sua eliminação não será vista como um conflito de vilas, mas como a eliminação da base de um ninja renegado.
Além disso, muitos senhores feudais foram afetados pelas ações de Orochimaru durante os exames Chunin. Eles estarão mais do que dispostos a cooperar. No final, o que a Vila da Areia estará destruindo é apenas o esconderijo de um ninja desonesto que os manipulou. Natsuru então se virou para os dois conselheiros e perguntou: mais alguma pergunta? Koharu Tatani e Omura Mitokado trocaram um olhar, mas permaneceram em silêncio. Enquadrar a missão como a destruição de uma base renegada a tornou mais palatável. Ambos concordaram com a cabeça. Além disso, o tom respeitoso de Natsuru para com eles contrastava fortemente com seu tratamento para com Danzo, o que melhorou muito a impressão que eles tinham dele. Por outro lado, a expressão de Danzo escureceu ainda mais, o favoritismo para com Natsuru era muito óbvio. Na verdade, Natsuru também não tinha muita afeição pessoal pelos dois conselheiros. No entanto, ele sabia que, tendo ofendido Danzo, seria tolice antagonizar os conselheiros também. Por enquanto, ele precisava obter apoio de alguns enquanto empurrava outros para trás. Vendo que não havia mais objeções, Natsuru continuou. Além disso, os despojos da operação para eliminar a base dos ninjas desonestos serão divididos em 60-40, com Konoha ficando com 60% e a Vila da Areia com 40%. Você acha que a Vila da Areia concordará com isso? Omura Mitokado perguntou. Ele concordou com a ideia, mas achou-a um tanto irrealista. Claro, eles não concordarão com isso no começo. Mas podemos começar exigindo uma compensação por quebrar a aliança. Pelo que entendi, a economia da Vila da Areia está em péssimas condições no momento. Se eles não podem nos pagar, concordar com a divisão 60-40 parece ser a melhor opção. Se eu não estivesse preocupado em forçá-los demais, pediria a parte inteira. O tom de arrependimento de Natsuru ao dizer isso fez com que alguns dos outros Jonin se sentissem desconfortáveis. Eles podiam dizer que não era alguém com quem se brincar, alguém que podia guardar rancor e parecia um pouco ganancioso. Omura Mitokado assentiu pensativamente, considerando a praticidade da abordagem de Natsuru, e não disse mais nada. E finalmente há mais um ponto. A Vila da Areia sofreu perdas significativas neste conflito, e sua força militar foi severamente enfraquecida. Por esta razão, forneceremos assistência amigável, enviando um de nossos ninjas para ajudar na missão de eliminar a base desonesta. Mas esse ninja não estará apenas ajudando. Seu papel principal será mostrar a força de Konoha. Esse ninja deve ser excepcionalmente forte, alguém capaz de demonstrar poder esmagador durante a operação, o suficiente para fazer a Vila da Areia pensar duas vezes antes de quebrar a aliança novamente. E o candidato a esse ninja? Natsuru começou, mas foi rapidamente interrompido por Danzo. Claramente Danzo estava de olho nessa missão. Afinal, era uma excelente oportunidade de transformar uma operação secreta em uma mais pública, e Danzo não conseguiu resistir à perspectiva. Capítulo 145. A posição do Hokage. Danzo falou dizendo: eu aceito. Minha força deve ser suficiente, e isso compensará minha falta de envolvimento no plano anterior. Sua força é, sem dúvida, suficiente, mas... Natsuru sorriu e acrescentou sarcasticamente: você não está ficando um pouco velho? Mesmo se você conseguir intimidar a Vila da Areia, quanto tempo isso vai durar? Danzo olhou para Natsuru, fervendo de raiva. As palavras de Natsuru eram um lembrete flagrante de sua idade, essencialmente dizendo que ele não tinha muito tempo restante. Furioso, Danzo retrucou: então quem você sugere além de mim? Eu, Natsuru respondeu com um sorriso. Você? Danzo zombou. Você ao menos tem força para isso? No momento em que essas palavras saíram de sua boca, Danzo congelou, percebendo seu erro. Sua raiva o fez esquecer algo crucial: Natsuru era proficiente em... Não cabe a mim dizer se sou forte o suficiente, mas sei que sou a escolha certa, disse Natsuru enquanto casualmente pegava uma kunai feita especialmente para ele. Uma que lembrava muito a kunai do deus voador do trovão usada por Minato Namikaze. Todos na sala reconheceram a kunai instantaneamente e entenderam seu significado. Eles se lembraram da figura lendária que uma vez dominou o campo de batalha com essa técnica. Com a técnica Flying Thunder God, mesmo que Natsuru não fosse esmagadoramente poderoso, ele ainda poderia exercer influência significativa. Além disso, dada a juventude de Natsuru, sua presença poderia servir como um impedimento ainda maior. Então não há necessidade de incomodar alguém tão importante quanto você, um ninja que é crucial para manter a fundação de Konoha, disse Natsuru, ainda guardando rancor pela inação anterior de Danzo, e fez questão de esfregar isso na cara dele. Danzo cerrou os punhos em silêncio, claramente furioso. Ele parou de olhar para Natsuru e fixou seu olhar no terceiro Hokage. Hiruzen, você vai se arrepender disso. Com isso, Danzo se levantou e saiu furioso. Ficar mais tempo só prejudicaria ainda mais sua reputação, então ele escolheu ir embora. Após a saída de Danzo, Natsuru agiu como se nada tivesse acontecido e continuou: isso é tudo o que eu queria dizer. Algumas dessas ideias ainda estão nos estágios iniciais, e eu não tive tempo para avaliar completamente sua viabilidade ou detalhes. Se ninguém se opuser, agora podemos prosseguir para discutir como implementá-las. Eu concordo, disse Inoishi Yamanaka, dando um passo à frente primeiro, seu olhar cheio de aprovação para Natsuru. Vendo a aprovação de Inoishi, Shikaku Nara e Shoza Kimichi também concordaram.
Como Natsuru estava falando em nome do Hokage, eles naturalmente apoiaram a posição do Hokage. Normalmente, eles não seriam os primeiros a expressar sua opinião, mas como Inoishi provavelmente era o futuro sogro de Natsuru, Shikaku não pôde deixar de sentir um pouco de inveja de seu velho amigo. Yashi Hyuga, reconhecendo Natsuru como a pessoa que aconselhou Hinata em seu novo caminho, também deu sua aprovação após pensar um pouco. Com as principais figuras de acordo e sem oposição dos dois conselheiros, o restante dos Jonin também expressou seu apoio. Agora que ninguém se opôs ao plano, o grupo passou a discutir os detalhes mais sutis. Natsuru não conhecia bem muitos dos participantes, então ele não se envolveu nas tarefas, mas deixou para aqueles mais familiarizados com os assuntos em questão. Jiraiya observou Natsuru, impressionado. Quando Danzo estava presente, Natsuru tinha sido afiado e implacável, mas agora ele estava mostrando abertura para a contribuição dos outros. A maneira como Natsuru lidou com a situação, especialmente as nuances políticas, era algo que Jiraiya não havia considerado antes. Mesmo que Jiraiya normalmente não pensasse sobre tais assuntos, ouvir as ideias de Natsuru o fez perceber o quão capaz Natsuru era. Talvez o terceiro Hokage estivesse certo. Natsuru poderia ser um grande Hokage algum dia. No entanto, Jiraiya hesitou. Natsuru podia parecer ter uns 15 anos, mas na realidade ele tinha apenas 13. Ele estava realmente pronto para tal responsabilidade? Enquanto Jiraiya refletia, a reunião começou a terminar. O resultado final foi que Inoishi Yamanaka cuidaria das atribuições da equipe, enquanto Yashi Hyuga lideraria as negociações com a Vila da Areia, com Shikaku Nara fornecendo suporte. Quanto à distribuição de missões, isso seria temporariamente tratado pelos dois conselheiros. Mas todas as alocações de missões precisariam ser revisadas e aprovadas pelo terceiro Hokage antes de serem finalizadas. Alguns outros assuntos também foram discutidos, embora Natsuru não tenha se envolvido muito, pois estavam fora de sua especialidade. Felizmente, essas questões foram resolvidas sem muitos problemas. Tudo bem, já que tudo foi decidido, vamos prosseguir como discutido. Natsuru e Jiraiya fiquem para trás. O resto de vocês está dispensado, disse o terceiro Hokage de sua cama de hospital. Ele permaneceu em silêncio durante a reunião, perdido em pensamentos e ocasionalmente olhando para Natsuru. Sim, todos os Jonin responderam antes de saírem da sala de forma organizada. Depois que todos saíram, o terceiro Hokage olhou para Natsuru com um sorriso irônico. Natsuru, você não precisava mirar em Danzo daquele jeito. Ele está fazendo o que é melhor para a vila? Eu não acredito nisso, Natsuru interrompeu. Pelo que observei, suas ações não foram benéficas para Konoha de forma alguma. Lord Hokage, acredito que você foi muito leniente com ele. Em Konoha ele ousou recusar uma ordem do Hokage sem enfrentar nenhuma punição. Isso é inaceitável, disse Natsuru firmemente. O terceiro Hokage prendeu a respiração por um momento. Velho, concordo com Natsuru nisso, Jiraiya entrou na conversa, falando sério pela primeira vez. Você deixou Danzo escapar de muita coisa. Se não tivesse feito isso, muitas coisas poderiam não ter acontecido. O terceiro Hokage suspirou profundamente, sua figura parecendo ainda mais curvada, e ele decidiu não mencionar Danzo novamente. Jiraiya, você está ciente da minha condição atual, não está? Perguntou o terceiro Hokage. Sim, Jiraiya respondeu, sentindo algo ameaçador. Então, Jiraiya, quero que você se torne o próximo Hokage, disse o terceiro Hokage calmamente, soltando uma bomba. O quê? Jiraiya ficou atordoado, congelado no lugar. Ele havia assumido que Natsuru era o sucessor pretendido. O terceiro Hokage continuou. Eu sei que você ainda está esperando pela profecia do grande sábio sapo, mas já se passaram anos. E essa profecia ainda não se tornou realidade. Não, velho, eu nunca quis ser Hokage. Jiraiya protestou. Quem mais está lá para assumir a posição? Natsuru ainda é muito jovem. Pelo menos espere até que ele atinja a maioridade. Então, Jiraiya, estou pedindo que você sirva como Hokage por apenas 3 anos. Depois que Natsuru atingir a maioridade, você pode passar o título para ele e continuar sua busca pela profecia, disse o terceiro Hokage, seu tom carregando uma pitada de frustração. Mas, Jiraiya tentou argumentar. Mas o quê? Quem mais é qualificado para ser Hokage agora? Devo trazer Danzo de volta e dar a ele a posição? Tenho certeza de que ele ficaria mais do que feliz em aceitar. O terceiro Hokage retrucou, olhando feio para Jiraiya. Jiraiya, sob o olhar intenso do terceiro Hokage, instintivamente se encolheu, sentindo-se como uma criança sendo repreendida novamente. Naquele momento, a mente normalmente lenta de Jiraiya começou a trabalhar rapidamente. Finalmente seus olhos brilharam e ele disse, e quanto a Tsunade? O terceiro Hokage pausou e caiu em pensamentos profundos. Em sua mente, o melhor arranjo era que Jiraiya se tornasse Hokage, passando suavemente o papel para Natsuru mais tarde. Mas a atitude de Jiraiya o estava frustrando. Agora, o terceiro Hokage começou a se preocupar. Mesmo que Jiraiya fosse forçado a assumir o papel, ele realmente conseguiria lidar bem com isso? Se fosse Tsunade, ela também poderia trabalhar, mas... Tsunade não está na vila agora, e ela iria querer assumir a posição de Hokage? O terceiro Hokage perguntou, suspirando mais uma vez. Por que nenhum de seus antigos alunos poderia lhe trazer paz de espírito? Eles não poderiam ser mais como Natsuru? Nesse ponto, o terceiro Hokage se arrependeu profundamente. Por que ele entregou Natsuru para Jiraiya como aluno? Não teria sido melhor treiná-lo ele mesmo? Eu vou encontrá-la e persuadi-la.
Se eu não conseguir convencê-la, eu voltarei e assumirei o papel de Hokage eu mesmo, disse Jiraiya com determinação. Pelo bem de seu estilo de vida de espírito livre, ele estava decidido a fazer isso funcionar. Tsunade, hein? Natsuru também assentiu em concordância. Comparado a Jiraiya, que não tinha motivação para o papel, Tsunade era muito mais adequada para Hokage. Quanto ao próprio Natsuru, ele não estava interessado em se tornar Hokage ainda, a posição tinha muitas restrições. Tsunade pode alegar que qualquer um que quisesse ser Hokage era um tolo, mas como neta de um dos fundadores da vila, seu amor por Konoha era inegável. Além disso, as mãos de Orochimaru ainda não haviam sido seladas pelo selo da morte do ceifador, então ele não deveria estar procurando Tsunade, certo? De repente Natsuru teve um pressentimento. Lembrando que o terceiro Hokage havia dito sobre os planos de Orochimaru, Natsuru considerou o objetivo de Orochimaru de destruir Konoha para agitar o mundo shinobi. Orochimaru comparou o mundo a um moinho de vento, e destruir Konoha era suposto ser o vento que o fazia girar. Mas já que aquele vento não tinha começado a soprar, o que Orochimaru faria em seguida? Não havia como ele ficar parado. Não, Natsuru decidiu, eles precisavam manter Kakashi e Gai na vila, só por precaução. Kakashi talvez não conseguisse derrotar Orochimaru, mas ele poderia ganhar algum tempo. E com Gai como seu aliado próximo, ele poderia atrasar as coisas ainda mais abrindo o sexto e o sétimo portões. Isso deveria ser tempo suficiente. Se você puder trazer Tsunade de volta, então prosseguiremos com esse plano. O terceiro Hokage finalmente concordou. Ele também considerou que Tsunade não seria muito apegada ao papel de Hokage e provavelmente o passaria para Natsuru quando chegasse a hora. Quanto a se Tsunade reconheceria o potencial de Natsuru como um futuro Hokage, o terceiro Hokage nunca duvidou. Em sua mente era um dado adquirido. A propósito, velho, preciso pedir a você que me ajude a encontrar Tsunade, disse Jiraiya de repente. O terceiro Hokage ficou confuso. Você não acha que Naruto se parece com o irmão mais novo de Tsunade, Navaki? Disse Jiraiya. O terceiro Hokage congelou por um momento, então, depois de pensar sobre isso, assentiu em concordância. Parecia que Jiraiya tinha pensado muito em evitar o papel de Hokage, mas por que ele não poderia aplicar esse esforço de maneiras mais úteis? O terceiro Hokage sentiu uma dor de cabeça chegando e lançou outro olhar severo para Jiraiya. Jiraiya, sem saber por que estava sendo encarado novamente, pareceu confuso. No entanto, o terceiro Hokage finalmente concordou em deixá-lo levar Naruto junto, e Jiraiya também poderia começar a lhe ensinar o Rasengan. Mas quanto tempo Naruto levaria para aprender? Jiraiya levou 3 dias, enquanto Natsuru dominou em meio-dia. Jiraiya pensou na aptidão menos que estelar de Naruto para ninjutsu e esperou que o tempo fosse suficiente. Capítulo 146. Especulações e Itachi. Inoishi, você deveria nos pagar bebidas. Shikaku disse, jogando o braço em volta do pescoço de Inoishi. Ter um genro desses nos deixa com inveja. Da próxima vez. Hoje preciso terminar de organizar as tarefas da equipe, Inoishi respondeu com um sorriso no rosto, claramente satisfeito com seu genro também. Embora Natsuru tenha dito que estava apenas transmitindo as ideias do terceiro Hokage, o fato de ele conseguir articular tudo tão claramente, participar de um debate com Danze e os conselheiros e se aprofundar nos detalhes mostrou que Natsuru estava fortemente envolvido no planejamento. Não era apenas o caso de ele passar uma mensagem, como o terceiro Hokage havia sugerido anteriormente. E dado o conhecimento que tinham da personalidade cautelosa do terceiro Hokage, essa abordagem mais agressiva provavelmente teve menos envolvimento dele. Não se esqueça de me incluir na próxima vez. Akimichi Shasa disse com um sorriso. Claro, todos estão convidados, Inoishi respondeu alegremente. Naquele momento Natsuru se aproximou do grupo e os deteve. Natsuru, você precisa de alguma coisa? Inoishi perguntou. Inoishi tio, tenho algumas perguntas para o tio Shikaku. Tem algo que não consigo entender direito, explicou Natsuru. Tudo bem, vamos andar e conversar, Nara Shikaku respondeu, ficando mais sério. Depois de ver a performance de Natsuru, não havia como ele tratá-lo como um típico garoto de 13 anos. Ok, Natsuru assentiu e começou a caminhar ao lado de Shikaku, explicando suas teorias sobre os motivos de Orochimaru e o que poderia acontecer a seguir. Shikaku franziu a testa depois de ouvir, então disse, se o objetivo de Orochimaru era realmente o que você pensa, então parece que ele já realizou pelo menos metade dele. Com isso os outros 3 ficaram assustados. Natsuru, recorrendo às suas memórias de conhecimento passado, acrescentou hesitantemente, areia? Shikaku assentiu. Sim, nessa situação, não é só a reputação de Konoha que sofreu. O maior perdedor aqui é, na verdade, Tsunagakure. Muitos de seus shinobi foram perdidos, e suspeito que Orochimaru secretamente assassinou Kazekage. Agora mesmo, Tsunagakure se tornou a mais fraca das 5 grandes vilas ninja, e sua posição será instável por algum tempo. A situação de Suna não é da nossa conta, mas Konoha corre algum perigo? Natsuru massageou as têmporas acrescentando, inicialmente eu queria sugerir que o tio Inoishi mantivesse Kakashi e Might Guy estacionados na vila, caso Orochimaru ataque novamente. Sem a oportunidade fornecida pelos exames Chunin e o apoio de Tsunagakure, Orochimaru tem menos probabilidade de atacar novamente, disse Shikaku após pensar por um momento. Mas não podemos descartar a possibilidade completamente. Definitivamente devemos reforçar nossas defesas. Inoishi? Entendo, Inoishi assentiu.
Ele já havia providenciado para que algumas forças permanecessem na vila, mas a sugestão de Natsuru deixou claro que eles precisavam aumentar essa presença. Natsuru franziu a testa. A ideia de meramente ficar sentado defensivamente era inquietante. Ele esperava que Tsunagakure pudesse encontrar rapidamente o esconderijo de Orochimaru e atacá-lo com força suficiente para que ele não fosse capaz de causar mais problemas. Shikaku, tio, você consegue adivinhar qual será o próximo movimento de Orochimaru? Natsuru perguntou casualmente sem esperar uma resposta definitiva. Próximo passo, hein? Shikaku coçou a cabeça, olhou para o céu e pensou um pouco antes de responder. Pode ser a reputação de Konoha. Agora não está tão estável quanto costumava ser, e Orochimaru pode querer piorar isso. A melhor maneira de fazer isso seria atrapalhar nossas missões, mas isso parece improvável. Ele não tem mão de obra suficiente, nem acesso à nossa inteligência. Shikaku parou de falar, franzindo a testa. A falta de informação tornava difícil precisar o que Orochimaru poderia fazer, então isso era apenas um vago palpite. Isso já é bastante útil, obrigado, tio Shikaku, disse Natsuru sinceramente. Haha, sem problemas. Você é amigo do Shikamaru e praticamente família agora, então sinta-se à vontade para pedir conselhos a qualquer momento. Shikaku riu. Depois de se despedir da geração mais velha do trio Ino Shika CH, Natsuru caminhou pelas ruas da vila sozinho, ponderando as especulações de Shikaku. Como Orochimaru poderia prejudicar a reputação de Konoha? Natsuru pensou sobre isso. O golpe mais óbvio teria sido a morte do terceiro Hokage, mas esse plano já havia falhado. Agora, mesmo que o Hokage morresse de causas naturais, não teria o mesmo impacto. Apenas uma morte não natural causaria danos significativos à reputação da vila. Então, quem mais poderia representar Konoha? O Sannin, é claro. Jiraiya ainda estava na vila, o que Orochimaru sabia. Isso deixou apenas mais uma, Tsunade. Esfregando as têmporas novamente, Natsuru se perguntou: Orochimaru poderia estar planejando matar Tsunade? Se esse era seu objetivo, certamente era possível. Neste período crítico, se rumores sobre a morte ou deserção de outro Sannin se espalhassem, isso daria outro golpe pesado à reputação de Konoha. A vila seria forçada a mobilizar ainda mais suas forças, enfraquecendo suas defesas. Nesse ponto, Orochimaru pode aproveitar a oportunidade para invadir Konoha novamente. Seu alvo? Provavelmente Sasuke. Um ataque em grande escala era improvável, já que Orochimaru provavelmente ainda estava incerto sobre as possíveis estratégias de última hora do terceiro Hokage e não agiria de forma tão descarada. Jiraiya deveria ir encontrar Naruto agora, pensou Natsuru. Em vez de usar a técnica do deus voador do trovão, ele invocou um sapo de comunicação e o enviou para Jiraiya com sua teoria, só por precaução. Ele também aconselhou Jiraiya a ser cauteloso. Afinal, a vida de Jiraiya poderia ter o mesmo impacto que a do terceiro Hokage. A incerteza era inquietante. Essa era a desvantagem de alterar a linha do tempo original. Se Natsuru não tivesse mudado as coisas, as mãos de Orochimaru seriam seladas pelo Reaper Death Seal, e Natsuru poderia prever com confiança que Orochimaru iria atrás de Tsunade. Agora, tudo era apenas especulação. Natsuru não tinha certeza do próximo movimento de Orochimaru. Talvez ele viesse direto para Sasuke? Nesse caso, Kakashi precisaria ficar de olho em Sasuke. Esperançosamente eles conseguiriam passar por esse período difícil. Uma vez que Jiraiya trouxesse Tsunade de volta e a reputação de Konoha se estabilizasse, a situação seria muito menos precária. Com esse pensamento, Natsuru caminhou pelas ruas danificadas de Konoha. Graças ao seu plano, a vila não sofreu muitos danos, mas reparos ainda eram necessários. Enquanto Natsuru caminhava, ele percebeu que muitos olhares estavam sobre ele, o que o deixou intrigado. Você é o Lorde Natsuru? Uma voz chamou de repente. Sim, sou eu, respondeu Natsuru, assentindo. No momento seguinte, a rua inteira pareceu explodir em aplausos. Ele ficou congelado em choque, observando a multidão gritar seu nome. Mais tarde, ele descobriu que havia salvado muitos civis, que desde então souberam dele no abrigo e o reconheceram enquanto ele andava pela rua. É por isso que seu nome já havia se tornado tão conhecido. A fama de Natsuru disparou. A maioria das pessoas que Natsuru salvou eram homens, e eles tinham suas esposas, filhos e amigos. Conforme a notícia se espalhou, sua reputação cresceu rapidamente. Ele se sentiu um pouco atordoado. Se soubesse que isso aconteceria, ele teria usado a técnica do deus voador do trovão para voltar para casa. Mas quando percebeu, já era tarde demais, as pessoas já o tinham notado. Nesse ponto, usar a técnica para desaparecer teria sido rude. Então, ele fez o possível para sorrir e cumprimentar a todos calorosamente enquanto voltava para casa. Quando chegou em casa, os braços de Natsuru estavam cheios de presentes. Se não fosse pelo fato de que ele fisicamente não conseguia carregar mais nada, ele provavelmente teria recebido ainda mais. Quando a porta se abriu, Ino ficou ali, olhando para ele por um momento antes de cair na gargalhada. Natsuru, como você acabou carregando tantas coisas de volta? O quê? Natsuru piscou, percebendo o que ela queria dizer. Mãe também? Ino assentiu com um suspiro. Sim, eu acabei de ajudar a tia a guardar todos os presentes dela, e agora você voltou com ainda mais. Você é incrível, Ino. Uma esposa maravilhosa, Natsuru provocou com um sorriso enquanto entrava e fechava a porta. Quem é sua esposa? O rosto de Ino ficou vermelho brilhante, claramente perturbada. Mesmo depois de todo esse tempo, ela ainda não conseguia evitar ficar envergonhada quando ele dizia coisas assim.
Naquele momento, Shinai se aproximou e, vendo a pilha de presentes que Natsuru carregava, cobriu o rosto com leve exasperação. Não se preocupe, mãe. Provavelmente só vai acontecer mais uma ou duas vezes. Depois disso, as coisas vão se acalmar. Não é como se eles fossem continuar nos dando coisas para sempre. Embora eu imagine que teremos descontos nas coisas por um tempo, disse Natsuru, sabendo o quanto sua mãe não gostava de tirar vantagem da generosidade das pessoas. Espero que sim, Shinai suspirou, balançando a cabeça. Tudo bem, coloquem essas coisas ali. O jantar está quase pronto, disse Shinai. Ah, é isso mesmo. Está quase na hora do jantar. Ino exclamou, lembrando-se de repente que precisava ir para casa. Por que você não fica? Seus pais já estão acostumados com isso, disse Natsuru com uma piscadela enquanto agarrava o braço dela para impedi-la de ir embora. Acho que você está certo. Ino pensou por um momento, então concordou em ficar. No topo de um muro alto, duas figuras em capas pretas adornadas com nuvens vermelhas estavam de pé, olhando para Konoha. Então, está é sua vila, Itachi. Parece bem bonita, não parece que foi atacada por Tsunagakure e Orochimaru, comentou uma das vozes. HMPH, Orochimaru nunca foi capaz de muita coisa. Não é surpresa que ele tenha falhado, Itachi Uchiha, que Sasuke ansiava por enfrentar, disse friamente. Sua expressão desprovida de qualquer emoção enquanto olhava para a vila familiar abaixo. TCH, não seja tão frio. Você não pensou em passar para dizer oi? Kizami Oshigaki perguntou casualmente. Não há necessidade. Não se esqueçam da nossa missão, Itachi respondeu categoricamente. Tudo bem, você não é divertido, disse Kizami. Então, depois de pensar por um momento, ele acrescentou. Então, como vamos entrar? Imagino que haja algum tipo de defesa. Há uma barreira, confirmou Itachi. Hein? Não vi nenhuma, respondeu Kizami confuso. Nós já passamos por isso, afirmou Itachi. O quê? Quando isso aconteceu? E por que eu não percebi? Kizami coçou a cabeça, perplexo. Itachi permaneceu em silêncio, sem querer explicar que o sistema de barreiras da vila ainda não havia sido atualizado desde que ele partiu. Embora o terceiro Hokage tenha mencionado que não seria alterado, Itachi não esperava que ele realmente cumprisse essa promessa. Quanto a como eles entraram em Konoha, naturalmente, eles caminharam pelo portão principal usando o Sharingan. Capítulo 147. Os dois membros da Akatsuki atacam. No dia seguinte, Natsuru teve que visitar novamente, já que muitas das propostas eram originalmente suas ideias. Inoishi já havia completado a lista de distribuição de tarefas, e o cronograma de rotação de missões também foi organizado de acordo com as sugestões de Natsuru. Seu futuro sogro tinha sido muito diligente e responsável em seus esforços, trabalhando eficientemente. Claro, a lista não foi entregue diretamente a Natsuru, mas foi primeiramente apresentada ao terceiro Hokage como uma questão de princípio. Enquanto isso, Yashi e Shikaku tinham ido para o local da negociação. Como lado vitorioso, Konoha tinha escolhido o local, que embora não dentro de Konoha, era perto o suficiente para que reforços pudessem ser despachados se necessário. Na visão de Natsuru, apenas Shikaku seria mais do que suficiente para lidar com as negociações. Mas a patente de Shikaku sozinha não era alta o suficiente para representar Konoha. Se todo o trio Ino Shikasho estivesse presente, isso poderia ser suficiente, mas seria um desperdício de mão de obra. Então, eles optaram por Yashi, que não era apenas o chefe de um clã nobre, mas também não costumava se envolver em missões regulares, o que o tornava uma escolha adequada. Depois de mandar Shikaku, Yashi e um grande grupo de guardas e Anbu embora, Natsuru os fez carregar um sapo de comunicação caso algo desse errado, permitindo que o sapo contatasse ele ou Jiraiya imediatamente. Parado nos portões de Konoha, Natsuru olhou para os dois porteiros. Ele franziu a testa, notando o quão cansados eles pareciam. Não era nem hora da troca de turno ainda. Eles já estavam tão exaustos? Deixando de lado suas preocupações, Natsuru começou a andar mais para dentro da vila. No entanto, antes de chegar longe, sentiu o chão tremer sob ele. Algo estava acontecendo. Natsuru imediatamente fechou os olhos e entrou em seu estado de vazio. Ele detectou uma perturbação. Muitos ninjas estavam envolvidos em batalhas por perto, e os níveis de chakra estavam anormalmente altos. Uma das assinaturas até o lembrou de Naruto, dada a intensidade do chakra. Mas ele rapidamente descartou essa ideia, não havia nenhuma marca do deus voador do trovão nessa pessoa. E Naruto estava atualmente fora com Jiraiya procurando por Tsunade. Então, quem poderia ser? Logo após lidar com Orochimaru, agora mais dois inimigos formidáveis? Sem perder tempo, Natsuru correu em direção à fonte da perturbação, com uma sensação de desconforto crescendo em seu peito. Itachi, esse é realmente seu irmãozinho? Essa é a coisa certa a fazer, especialmente na sua condição? Kizami perguntou, observando Itachi levantar Sasuke pela garganta. Não há necessidade de palavras. Parece que o Nove Caudas não está na vila. Estamos muito atrasados, Itachi respondeu, seu Mangekyou Sharingan retornando ao seu estado normal de 3 Tomoe. Ei, Kakashi, já podemos abrir os olhos? Azuma e Kurenai perguntaram ansiosamente. Não, absolutamente não. Kakashi, ajoelhado sobre um joelho, suava profusamente, seus olhos perdendo o foco. Mesmo com seu próprio Sharingan, ele não havia previsto que o genjutsu de Itachi seria tão avassalador. Lembrando-se do que tinha acabado de acontecer, Kakashi estremeceu. Aquele não era um genjutsu comum. Sasuke. Kakashi tentou se levantar, mas seu corpo não obedeceu.
A atenção de Itachi mudou quando ele notou um lampejo de relâmpago se aproximando rapidamente. Isso é. Mas antes que ele pudesse reagir, o raio já havia atingido, passando por onde Itachi estava. No entanto, apenas alguns corvos se espalharam em seu rastro, rapidamente reformando o corpo de Itachi à distância. Quando Sasuke começou a cair, uma figura avançou e o segurou. Natsuru! Não olhe nos olhos dele. Kakashi gritou, aliviado ao ver o recém-chegado. Eu sei, Natsuru respondeu, mantendo os olhos fechados. Mas mesmo sem visão, ele conseguia sentir Itachi e Kizami claramente. Kizami, confuso, observou. Essa é a famosa técnica do deus voador do trovão, hein? Então você é Natsuru de Konoha? Natsuru? Ouvimos falar bastante sobre ele. Parece que sua reputação não foi exagerada, Kizami comentou, impressionado. Você deve ser o irmão de Sasuke, Itachi Uchiha, o lobo traidor de olhos brancos que deu as costas à vila e ao clã, disse Natsuru, acidentalmente chamando-o de lobo de olhos brancos por hábito. Olhos brancos? Eu pensei que Itachi tinha o Sharingan. O Byakugan não é uma coisa do Ziga? Kizami perguntou, intrigado. O olhar já frio de Itachi ficou ainda mais gelado. Ele entendeu muito bem o golpe de Natsuru. E usar o Mangekyou no seu próprio irmãozinho? Você deve realmente amá-lo. Ou talvez o Mangekyou seja tudo o que lhe resta. O que você fará quando Sasuke despertar seu Mangekyou? Como você o enfrentará então? Natsuru continuou, embora estivesse falando tanto para o atordoado Sasuke quanto para Itachi. Você sabe bastante coisa, disse Itachi com um tom de surpresa. Eu sei mais do que isso. Como a deterioração do seu corpo. Até mesmo o Uchiha mal consegue lidar com os efeitos colaterais do Mangekyou. Você deveria cuidar melhor de si mesmo. Você pode morrer antes mesmo de Sasuke se vingar, Natsuru provocou. Está claro que seu corpo não conseguiu acompanhar seus reflexos antes. Você não teve escolha a não ser confiar em seu chakra limitado para se esquivar, ele acrescentou. Você não precisa se preocupar comigo, Itachi disse, sua voz ficando mais fria enquanto ele olhava para Natsuru. Ele entendeu que as palavras de Natsuru tinham como objetivo minar sua influência sobre Sasuke, algo que Itachi não podia tolerar. Estilo fogo, grande jutsu da bola de fogo. Itachi de repente liberou uma enorme bola de fogo sem aviso, sem nem mesmo revelar quando havia formado os selos de mão. Mas Natsuru já havia sentido o fluxo do chakra de Itachi e rapidamente evitou o ataque, carregando Sasuke com ele em um passo rápido. Entregando Sasuke para Kurenai, Natsuru se virou para Azuma. Azuma, leve Kakashi para um lugar seguro. Deixe o resto comigo e com Gai. Hahaha. Então você me notou, Natsuru. A besta verde de Konoha está pronta para a ação. Gai riu com vontade enquanto avançava para a batalha. Entendido, Azuma e Kurenai responderam, percebendo que não conseguiriam manter os olhos abertos nessa luta. Eles recuaram, levando Kakashi e Sasuke para um lugar seguro. Gai, você cuida do rosto de tubarão. Eu cuido de Itachi, instruiu Natsuru. Você tem certeza disso? Ele é um Uchiha, afinal. Eu já treinei com Kakashi tantas vezes que consigo lutar sem olhar nos olhos dele, apenas observando seus movimentos, Gai explicou. Sou mais adequado que você, disse Natsuru. Não preciso depender dos meus olhos para enxergar. Gai ficou em silêncio por um momento. Então silenciosamente voltou sua atenção para Kizami. TCH, você acha que sozinho pode me impedir? Kizami riu, claramente se sentindo subestimado. E quem é você mesmo? Você é alguém importante? Gai perguntou com um olhar confuso. A atmosfera de repente ficou estranha. Kizami, agora um pouco irritado, avançou em direção a Gai. Enquanto isso, relâmpagos crepitavam ao redor do corpo de Natsuru, enquanto sua espada, Ink, aparecia em sua mão. Num piscar de olhos, ele já estava na frente de Itachi, balançando sua lâmina sem hesitação. Bang! Natsuru não ficou surpreso que Itachi conseguiu reagir, mas sabia que sua espada não seria fácil de bloquear. Itachi olhou para sua kunai quebrada, percebendo que estava em apuros. Ele rapidamente descartou a kunai e pulou para trás. No momento seguinte, a espada de Natsuru cortou completamente a kunai. Sem pausa, ele perseguiu Itachi, e ao mesmo tempo, uma kunai Flying Thunder God emergiu silenciosamente da água atrás de Itachi, atraída pelo campo magnético, mirando diretamente nele. De frente, Natsuru brandiu sua espada novamente. Embora o Sharingan de Itachi permitisse que ele visse tudo, claramente, incluindo os fragmentos de ferro flutuando ao redor de Natsuru, sua condição física atual tornava difícil escapar. Levar um golpe aqui seria desastroso. Itachi se arrependeu de ter usado o Tsukuyomi de seu Mangekyou Sharingan 2 vezes. Sua resistência física e mental estavam esgotadas, mas não era hora de se conter. Itachi sabia que a kunai atrás dele estava marcada com a técnica Flying Thunder God. Enquanto Natsuru parecia estar atacando pela frente, ele podia atacar por trás a qualquer momento, usando a kunai para se teletransportar e dar um golpe letal. Itachi percebeu que tinha que bloquear tanto a kunai quanto a espada de Natsuru enquanto previa a direção do próximo ataque. Mesmo para alguém tão habilidoso quanto Itachi, era uma tarefa assustadora. Seu corpo simplesmente não conseguia acompanhar as demandas dessa batalha. Naquele momento crítico, o Sharingan de Itachi se transformou em sua forma Mangekyou mais uma vez. Seus olhos começaram a sangrar, e uma figura esquelética vermelha e flamejante começou a se formar ao redor dele.
Os olhos de Natsuru se estreitaram quando ele sentiu o surgimento daquela energia vermelha, formando uma estrutura esquelética massiva. Mesmo com os olhos fechados, ele podia claramente ver a presença formidável diante dele, aterrorizante, imponente e poderosa. Quase todas as palavras de elogio que poderiam descrever o poder bruto pareciam adequadas para esta figura. Isso foi Susanoo? Quando a espada de Natsuru atingiu, pareceu que atingiu aço sólido. Sem hesitar, ele recuou rapidamente. No momento seguinte, o enorme braço esquelético do Susanoo caiu com força onde ele estava. O que é isso? Tanto Gai quanto Kakashi viram o enorme esqueleto vermelho e arregalaram os olhos em choque. Ei, Kakashi, você nunca usou esse tipo de coisa quando lutamos. Gai gritou perplexo. Kakashi ficou igualmente atordoado. Ele nunca imaginou que o Sharingan possuía um poder tão aterrorizante. Sasuke, enquanto isso, começou a recuperar a consciência. Observando a cena se desenrolar, seus olhos refletiam uma mistura de confusão e ódio profundo. Mas o poder que ele viu diante dele era esmagadoramente forte. Ele poderia ganhar um poder mais forte do que esse para alcançar sua vingança? Sasuke se viu perdido, incerto se conseguiria alcançar tais alturas. Capítulo 148. O Retiro. Ei, por que você usou isso? Agora mais pessoas definitivamente virão, e no seu estado atual, é realmente uma boa ideia? Esse garoto é realmente tão forte? Kizami exclamou surpreso, vendo a estrutura esquelética vermelha e ardente do Susanoo. Ele sabia o preço que essa técnica cobrava de Itachi, mesmo com saúde plena, e Itachi já havia usado Tsukuyomi 2 vezes. Com certeza, antes que Itachi pudesse localizar a posição de Natsuru, ele começou a tossir violentamente. Liberação de vento, onda de vácuo. Enquanto Itachi tossia sangue dentro do Susanoo, a voz de Natsuru soou novamente. Ele não iria desistir. Esta não era nem mesmo a versão totalmente formada do Susanoo, apenas uma casca aparentemente forte. No instante seguinte, uma enorme lâmina de ar comprimido cortou o esqueleto vermelho fogo do Susanoo com facilidade, continuando em direção a Itachi. O quê? Os olhos de Itachi se arregalaram. Ele não esperava que seu Susanoo fosse quebrado tão facilmente. Quão cortante era aquele vento? Onda de vácuo era uma técnica que concentrava o poder cortante do vento ao extremo e com a maestria de Natsuru na transformação da natureza, ela se tornou ainda mais forte, especialmente após suas recentes descobertas. Embora a onda de vácuo não tivesse o mesmo poder destrutivo de algumas técnicas, muito poucas coisas poderiam resistir ao seu poder de corte hoje em dia. Percebendo isso, Itachi foi forçado a se mover novamente. Felizmente, o Susanoo havia bloqueado a maior parte do ataque, permitindo que ele se esquivasse por pouco do golpe mortal. O Susanoo havia servido ao seu propósito por enquanto. Liberação de água. Grande onda explosiva de colisão de água. No momento em que Susanoo foi cortado, Kizami sentiu perigo. Aproveitando o breve momento de choque, ele rapidamente completou uma série de selos de mão. Num piscar de olhos, Kizami cuspiu um imenso volume de água, criando o que parecia um lago, seguido por uma onda enorme que avançou em direção a todos. A escala da onda fez Natsuru franzir a testa. Sentindo que Itachi estava sendo levado por uma criatura aquática parecida com um tubarão, ele sabia que ficar no terreno dominado pela água de Kizami não era sensato. Ele imediatamente usou uma técnica Body Flicker para se mover para um terreno mais alto. Liberação da terra. Muralha no estilo da terra. Kakashi, lutando contra os efeitos do Tsukuyomi, forçou-se a reunir seu chakra e realizou selos de mão, erguendo uma parede de terra para bloquear a onda que se aproximava. Felizmente a área em que estavam já era um lago, então a onda não atingiu seu potencial máximo. A parede de terra, no entanto, conseguiu parar o restante da água. Assim que Kakashi completou a técnica, seu corpo exausto cedeu e ele caiu inconsciente. Assim que a onda diminuiu, Gai, encharcado, arrastou-se de volta para a praia ofegante. Ele foi pego diretamente pela onda e jogado no fundo. Se não fosse por seu físico forte, ele poderia não ter sobrevivido. Quanto a Kizami e Itachi, eles já haviam desaparecido, usando a onda para escapar. Sasuke, ainda atordoado, viu Natsuru vagamente e ouviu algumas de suas palavras. Ele havia testemunhado o poder avassalador do Susanoo, mas também havia visto aquela figura divina ser cortada por Vacuum Wave. Um leve sorriso apareceu no rosto de Sasuke antes que ele finalmente se permitisse sucumbir à exaustão, caindo inconsciente como Kakashi. Tão forte. Kurenai e Azuma trocaram olhares, seus olhos arregalados de espanto. Após se desligarem da batalha, eles puderam assistir à última parte da luta. Eles lutaram contra Kizami e Itachi antes, totalmente cientes de seu poder aterrorizante. Mas quando Natsuru chegou, a maré pareceu mudar quase instantaneamente. Especialmente Azuma, um usuário da liberação de vento, não conseguia imaginar que sua própria onda de vácuo seria capaz de cortar algo tão formidável quanto Susanoo. No entanto, nas mãos de Natsuru, aquele Susanoo aterrorizante parecia feito de papel. Azuma se viu um pouco admirado. Ele sempre conheceu Natsuru como o jovem educado que veio buscar Ino, mas agora ele percebeu o quão poderoso ele havia se tornado. Eles não sabiam quanta energia Itachi havia gasto usando Tsukuyomi 2 vezes, mas Natsuru entendeu isso muito bem. Sua vantagem veio em grande parte da exaustão anterior de Itachi.
Ele sabia que Itachi tinha visto através de todos os seus movimentos, como se seus ataques rápidos como relâmpagos fossem lentos aos olhos de Itachi. Mas o corpo de Itachi simplesmente não conseguia acompanhar. Da próxima vez, não seria tão fácil. Itachi agora conhecia algumas de suas capacidades, e um ninja como ele rapidamente inventaria contramedidas. Lutar contra Itachi sem acabar com ele rapidamente só se tornaria mais perigoso com o tempo. Essa realidade deu dor de cabeça a Natsuru. Ainda assim, ele confirmou que suas habilidades eram um contra-ataque direto às de Itachi. Itachi não ousaria usar Amaterasu ou Tsukuyomi nele. Amaterasu desperdiçaria chakra, e acertá-lo em alguém tão rápido quanto ele era improvável. Além disso, o Susanoo era vulnerável à onda de vácuo, que conseguia concentrar sua lâmina com precisão suficiente para romper até mesmo suas defesas. No entanto, mesmo com tudo isso, Natsuru sabia que não era bom ser confiante demais. O ninja como Itachi poderia virar o jogo se tivesse a menor abertura. Vou dar uma olhada neles, disse Natsuru enquanto pegava o corpo inerte de Sasuke e examinava seus ferimentos. Depois de um momento, Natsuru franziu a testa. Os ferimentos físicos de Sasuke não eram sérios, mas o trauma mental deixado por Tsukuyomi era mais complicado. Tratar lesões cerebrais não era tarefa fácil. Um movimento errado poderia causar danos irreversíveis, até mesmo a morte. É ruim? Gai perguntou, olhando para Kakashi claramente preocupado. Sim, é bem sério. Preciso encontrar o chefe do departamento médico, respondeu Natsuru. Seu controle de chakra era bom o suficiente, mas suas habilidades médicas não estavam à altura da tarefa. O chefe do departamento médico tinha o problema oposto, habilidades excelentes, mas controle de chakra insuficiente. Normalmente esse nível de lesão exigiria a perícia de Tsunade, mas Natsuru estava confiante de que, com a colaboração certa, eles ainda conseguiriam tratá-la. Deixe comigo. Vou levar esses dois para o centro médico, Gai declarou, colocando Kakashi e Sasuke sobre os ombros e saindo correndo. Os três restantes assistiram em silêncio, seus olhos tremulando levemente diante do tratamento exuberante de Gai com dois corpos inconscientes. Bem, Azuma Kurenai, vocês dois podem voltar para o seu encontro. Eu vou para o departamento médico, disse Natsuru com um sorriso. Kurenai corou com a menção de um encontro, mas sua impressão dele claramente melhorou. Azuma riu e respondeu, claro, mas tem mais uma coisa, Natsuru. O rosto de Azuma ficou sério enquanto ele se preparava para falar. O que foi? Natsuru perguntou, confuso. Obrigado por salvar aquele velho teimoso da nossa família mais cedo, disse Azuma, curvando-se profundamente para Natsuru enquanto segurava a mão de Kurenai. Parecia que, embora eles ainda não estivessem oficialmente casados, seu relacionamento estava praticamente resolvido. Refletindo sobre a história original, Natsuru sentiu que realmente merecia esse gesto e aceitou os agradecimentos. Tudo bem, agradeço a gratidão, mas o que fiz foi meu dever, respondeu Natsuru com sinceridade. Azuma então olhou-o nos olhos e disse, se você precisar de nossa ajuda no futuro, seja para algo importante, ou mesmo quando chegar a hora de ir para aquela posição, é só dizer, nós o apoiaremos totalmente. Combinado. Agora preciso correr para o centro médico antes que Gai perca a paciência, Natsuru respondeu com um sorriso, selando a promessa com Azuma antes de ir embora. Azuma e Kurenai observaram Natsuru se afastar, ambos refletindo sobre sua excelência, tão jovem, tão poderoso e aparentemente impecável. Você realmente não tem interesse nessa posição? Kurenai perguntou calmamente. Acho que sim, um pouco, mas eu simplesmente não fui feito para isso. Mesmo que o velho tenha estabelecido algumas bases para mim, eu nunca fui capaz de trilhar esse caminho. Azuma suspirou. Claro, o terceiro Hokage havia pavimentado o caminho para ele, dando a ele o prestigioso papel de liderar o trio Ino Shikasho, mas isso era o máximo que ia. Para começar, a força de Azuma não era o suficiente, e para outro, ele não estava muito investido no título de Hokage. Então, com alguém como Natsuru, que era mais adequado para o papel, Azuma se sentiu em paz com a ideia. Sim, Kurenai assentiu em concordância. Embora o título de esposa do Hokage fosse certamente tentador, ela entendia a personalidade de Azuma e sabia que ele não era uma boa opção para essa responsabilidade. Bem então, Kurenai, onde devemos ir no nosso próximo encontro? Azuma sorriu de repente. Kurenai suspirou. Mais uma vez, ela percebeu o quão inadequado Azuma era para esse tipo de papel. Natsuru havia brincado e sugerido que eles continuassem o encontro. E Azuma levou isso muito a sério. Azuma, você não acha que há coisas mais importantes acontecendo agora do que ir a um encontro? Ela repreendeu gentilmente. Ei, e Azuma coçou a cabeça com uma risada envergonhada. Tudo bem, vamos continuar patrulhando a vila e talvez pegar algumas coisas pelo caminho. Kurenai finalmente cedeu. Parece bom. Azuma concordou entusiasticamente e os dois saíram para patrulhar Konoha, sob o pretexto de um encontro. Yo Natsuru, você está atrasado. A energia juvenil não espera por ninguém. Você tem que se mover mais rápido e com mais paixão. Gai o cumprimentou com sua energia ilimitada de sempre. Desculpe por isso. Azuma tinha algo para falar comigo. Você pode entregar Kakashi e Sasuke para as enfermeiras agora, disse Natsuru, notando quão perto Gai chegou de acordar Kakashi e Sasuke com todos os seus pulos. Entendido. Vou deixar isso com você então. Gai entregou Kakashi e Sasuke para as enfermeiras, que assistiram horrorizadas à forma casual como Gai lidou com os ninjas inconscientes. Nós cuidaremos deles. Só, por favor, seja mais gentil da próxima vez, disse uma das enfermeiras, visivelmente aliviada. Hein?
Gai coçou a cabeça, percebendo que havia sido repreendido. Certo, Gai, vá relatar tudo ao Lorde Terceiro. Preciso encontrar o chefe médico para discutir o plano de tratamento, instruiu Natsuru. Consegui. Estou cuidando. Gai fez um sinal de positivo com o polegar para Natsuru, exibindo seu sorriso brilhante característico. Depois que Natsuru saiu, Gai fez uma pausa, percebendo de repente que não sabia exatamente o que havia acontecido durante a batalha. Capítulo 149. O rescaldo. Ei, como está seu corpo? Perguntou Kizami enquanto colocava o machucado Itachi no chão, nos arredores de Konoha. Cough, cough. Eu vou conseguir, Itachi respondeu, embora parecesse longe de estar bem. Ele tinha se acostumado com sua condição, mas até Kizami podia dizer que as coisas não estavam bem. Não vejo como você está se virando. Honestamente, você não deveria ter desperdiçado sua energia usando Tsukuyomi naquele copy ninja e seu irmãozinho. Foi um dreno inútil, Kizami comentou. Milímetro, eu o subestimei. Eu não esperava que Konoha tivesse alguém que pudesse me enfrentar tão bem, Itachi admitiu, estreitando os olhos ao relembrar seu breve encontro com Natsuru. Na batalha deles, Natsuru não precisava de seus olhos, e muitas de suas técnicas eram imunes ao Sharingan de Itachi, muito menos às suas habilidades Mangekyo. Itachi percebeu que a menos que ele forçasse seu corpo além dos limites e usasse uma forma mais forte de Susanoo, ele não poderia vencer. Mas Itachi não faria isso. Ele conhecia bem os limites do seu corpo. Se ele forçasse demais, ele poderia nem viver o suficiente para Sasuke ficar mais forte e arrancar seus olhos. O pensamento de morrer prematuramente, antes que Sasuke estivesse pronto, era algo que ele não conseguia aceitar. No entanto, ele fechou os olhos em resignação. Sasuke tinha visto tudo, incluindo a vulnerabilidade de Itachi. Itachi tinha a intenção de aprofundar o ódio e a sensação de impotência de Sasuke, levando-o a desejar poder. Mas Natsuru tinha arruinado tudo isso. Pior ainda, Itachi temia que, em vez de motivar Sasuke, esse encontro pudesse ter o efeito oposto. Sua imagem de ser imbatível aos olhos de Sasuke tinha sido destruída. Se Sasuke acreditasse que havia maneiras de derrotar Itachi sem depender do poder do Sharingan, Itachi suspirou internamente. As coisas tinham começado a escapar de seu controle, mas ele não conseguia pensar nisso. Enquanto Sasuke continuasse a odiá-lo, o caminho continuaria mais ou menos no caminho certo. Então, o que fazemos agora? O Nove Caudas não está na vila, perguntou Kizami. Vamos descansar por enquanto e rastrear a localização do Nove Caudas antes de retornar. Ainda é muito cedo para capturá-lo. Com apenas nós dois, completar a missão seria quase impossível, disse Itachi, tossindo novamente. Ele tinha certeza de que o Nove Caudas não teria sido deixado fora da vista de Konoha sem alguém confiável guardando-o. Considerando o ataque recente de Orochimaru, esse guardião provavelmente era alguém no mesmo nível do próprio Orochimaru. Isso deixou poucos candidatos. Itachi estava convencido de que era Jiraiya. E conhecendo Natsuru, ele provavelmente deixou uma marca do deus voador do trovão em Jiraiya ou no Nove Caudas. Qualquer tentativa de capturar o Nove Caudas quase certamente resultaria em enfrentar Natsuru novamente. Mesmo que Kizami lutasse com Jiraiya, a velocidade de Natsuru os impediria de ganhar vantagem. HMPH, parece que teremos que nos contentar com isso, Kizami resmungou. O plano original deles era capturar o Nove Caudas se a oportunidade surgisse. Mas agora parecia um movimento arriscado que só terminaria com eles correndo para salvar suas vidas. No centro médico de Konoha, um plano de tratamento para Kakashi e Sasuke havia sido definido. Com o chefe médico supervisionando o processo, Natsuru estava encarregado do tratamento real. Como a perícia médica de Natsuru não era suficiente para a tarefa, o chefe médico teve que guiá-lo passo a passo, o que tornou o processo lento. Felizmente, apesar do ritmo, o tratamento foi eficaz e estável. Natsuru absorveu o máximo de conhecimento médico que pôde durante o procedimento, e o chefe médico, percebendo isso, desacelerou deliberadamente para oferecer explicações mais detalhadas. No final, com a orientação do chefe médico, Kakashi e Sasuke recuperaram a consciência, e o chefe médico se despediu. Vocês dois são uma dupla e tanto. Sendo hospitalizados ao mesmo tempo pela mesma pessoa, Natsuru provocou, observando enquanto Kakashi e Sasuke estavam sentados em suas camas de hospital, parecendo um pouco atordoados. Natsuru puxou uma cadeira, sentando-se para trás com os braços apoiados no encosto. Itachi, Kakashi e Sasuke pensaram no homem que os colocou naquele estado. Kakashi estava ponderando sobre as capacidades completas do Sharingan. Fosse o irresistível Tsukuyomi ou o poder avassalador do Susanoo, Kakashi percebeu que ainda havia muito sobre o Sharingan que ele não sabia. Se Itachi podia exercer tal poder, Kakashi poderia explorar algo similar? Embora ele não tivesse ideia do que era o Mangekyo Sharingan, Kakashi também tinha visto padrões estranhos em seu Sharingan. Ele geralmente evitava usá-los, pois drenavam muito chakra e pareciam inúteis. Mas agora ele estava começando a pensar que deveria experimentar mais o poder. Aquele Susanoo fantasmagórico. Se ele pudesse desbloquear esse tipo de força, seria uma virada de jogo. Enquanto isso, Sasuke estava repassando as habilidades de Itachi em sua mente. Mais uma vez, as memórias dolorosas ressurgiram, e ele se sentiu impotente. Mas o que se seguiu foi a visão da onda de vácuo de Natsuru, o ataque que não apenas rompeu Susanoo, mas também destruiu a ilusão de Sasuke sobre a invencibilidade de Itachi. O homem que ele uma vez acreditou ser invencível foi derrotado. Tudo que Natsuru lhe dissera era verdade.
Mesmo em meio ao seu desespero, Sasuke sentiu um lampejo de esperança. Se Natsuru conseguiu atingir esse tipo de força, então ele também conseguiria. Quanto ao esconderijo secreto do clã Uchiha, Sasuke ainda planejava visitá-lo. Mas agora, ele suspeitava que isso só revelaria mais sobre ódio e vingança. Embora pudesse oferecer um atalho para o poder, a determinação de Sasuke havia se tornado mais forte. Ele não queria depender do ódio para atingir seus objetivos. Ele queria mais do que apenas vingança, ele queria viver sua vida do jeito que queria. Embora Sasuke ainda não tivesse descoberto que tipo de vida seria essa, ele sabia que queria terminar sua vingança e então explorar a vida além dela. Quanto a reviver o clã Uchiha, ele não estava particularmente preocupado com isso. No ritmo em que as coisas estavam indo, não seria problema dele por várias gerações, de qualquer forma. Percebendo que os dois ainda estavam imersos em pensamentos, Natsuru imaginou que eles precisavam de um tempo para descansar, mesmo depois de receberem atenção médica. Bem, vocês dois devem ficar tranquilos. Se precisarem de quartos separados para um pouco de paz e sossego, me avisem, ele disse. Não, está tudo bem. Obrigado, Natsuru, Kakashi respondeu, olhando para Sasuke antes de decidir ficar no mesmo quarto. Tudo bem então. Se precisar de alguma coisa, é só pedir para as enfermeiras. Tenho outras coisas para fazer, disse Natsuru enquanto se levantava para sair. Espere, a negociação com Suna já deu certo? Kakashi perguntou surpreso. Claro. Foi um acordo mutuamente benéfico, Natsuru respondeu com um sorriso. As negociações foram ainda mais rápidas do que ele esperava. Ele havia previsto que elas se arrastariam por alguns dias, mas Suna havia demonstrado mais sinceridade do que ele havia previsto. Provavelmente porque a posição de Gaara na vila era ainda mais crucial do que ele imaginava. Ou talvez fosse porque Kankuro e Temari eram filhos do quarto Kazekage. Em todo caso, Suna já havia concordado com Konoha em solicitar oficialmente aos senhores feudais que denunciassem Otogakure, reclassificando-a como base desonesta de Orochimaru. Enquanto isso, Suna havia começado a reunir suas forças restantes para invadir a terra dos campos de arroz assim que a papelada fosse finalizada. Parecia que Suna estava ainda mais ansioso para demonstrar sua força do que Konoha, especialmente após a descoberta do corpo do quarto Kazekage. Se o plano der certo, ele pode impedir algumas das facções menores de tentar substituir Tsunagakure. Embora mobilizar uma grande parte de suas forças não seja o ideal agora, é melhor lidar com ameaças menores agora do que enfrentar ainda mais assédio depois. Tsunagakure está realmente colocando tudo em jogo dessa vez. Embora Konoha esteja enviando apenas uma pessoa, a operação será conhecida como uma missão conjunta entre Tsunagakure e Konoha. Apesar de Tsunagakure estar mais fraca no momento, a reputação de Konoha ainda tem peso e ajudará a intimidar algumas das facções menores durante esta campanha conjunta. Quanto a Tsunagakure, eles não estão totalmente indefesos. Alguém como Tio ainda deveria estar vivo, Natsuru refletiu. É mesmo? Bem, tome cuidado lá fora. O campo de batalha é diferente do combate comum, Kakashi alertou, relembrando suas próprias memórias das linhas de frente. Não se preocupe. Além disso, chamá-lo de campo de batalha não é muito preciso. Isso é mais uma operação de limpeza do que uma guerra real entre duas vilas. Orochimaru não tem força para isso, respondeu Natsuru. É verdade. Kakashi assentiu em concordância. Não importa o quão poderoso Orochimaru fosse. Era impossível para ele construir uma vila de grande escala em tão pouco tempo. Além disso, ele já havia perdido muito shinobi durante seu ataque a Konoha, então suas forças restantes deveriam estar significativamente esgotadas. Enquanto isso, Sasuke estava ali, confuso. Guerra? Eu fiquei tão para trás que estou perdendo alguma coisa, ele se perguntou, sentindo-se fora do circuito. Bem, vou me retirar agora, Natsuru disse, notando que Kakashi parecia querer uma conversa particular com Sasuke. Com isso, ele saiu da sala. Assim que Natsuru saiu, Kakashi moveu seu corpo e recostou-se na cama. Sasuke, você precisa que eu explique seu erro dessa vez? Fui muito impulsivo. Não considerei as consequências de forma alguma, disse Sasuke, refletindo sobre o que havia acontecido antes. Se Natsuru não tivesse chegado a tempo, o resultado poderia ter sido desastroso. Mas quando vi, não consegui me controlar. Minha mente estava completamente consumida pelo pensamento de matá-lo. Sasuke continuou, cerrando os punhos com força. Vendo Sasuke se abrir sobre seus sentimentos, Kakashi se sentiu aliviado. Após uma breve pausa, ele tomou uma decisão. Sasuke, você gostaria de ouvir uma história sobre alguém que quase perdeu tudo e achou que era inútil? Sasuke hesitou por um momento antes de concordar lentamente. Kakashi começou a relembrar seu passado. Mesmo que isso reabrisse algumas feridas antigas, ele decidiu que era melhor suportar a dor se isso significasse ajudar seu aluno a evitar alguns dos mesmos erros. Ele queria garantir que Sasuke não teria que trilhar o mesmo caminho doloroso que ele já teve. Enquanto Kakashi começava a contar sua história, Natsuru retornou para casa. Embora as negociações tivessem sido concluídas, ainda levaria algum tempo até que ele fosse obrigado a agir. Afinal, eles ainda precisavam esperar pela aprovação dos senhores feudais, localizar Otogakure e se preparar para o confronto final com Orochimaru. Calculando o tempo em sua cabeça, Natsuru percebeu que tinha tempo suficiente para fazer uma viagem ao Monte Myoboku. Seu objetivo? Modo sábio.
Capítulo 150. As três grandes terras sábias, os três grandes sábios. No dia seguinte, Natsuru usou a técnica do deus voador do trovão para viajar até o Monte Myoboku. Agora que ele havia gravado a matriz de teletransporte do deus voador do trovão em sua casa, ele não precisava mais usar a técnica de invocação reversa para chegar lá. Ao longo do caminho, Natsuru cumprimentou os sapos familiares e, sob a orientação deles, encontrou Fukazaku com sucesso. É o pequeno Natsuru. O que te traz aqui hoje? Fukazaku perguntou, surpreso ao vê-lo. Bem, agora que a maioria das coisas se acalmou, pensei em passar por lá e também aproveitar a oportunidade para aprender o modo sábio, respondeu Natsuru com um sorriso. Haha, entendo. Fukazaku disse com uma risada. Hehe, Natsuru coçou a cabeça com um sorriso. Tudo bem, já que você quer aprender o modo sábio, siga-me, disse Fukazaku enquanto conduzia Natsuru para uma piscina familiar. Normalmente, quando alguém vem aqui para aprender o modo sábio, o primeiro passo é atingir um estado em que pode se tornar um com a natureza. Mas você já alcançou isso, então podemos pular para o segundo estágio, usando o óleo de sapo para ajudar no seu treinamento, explicou Fukazaku, apresentando Natsuru ao óleo de sapo e ao modo sábio. Toadoyu, um dos tesouros do Monte Myoboku, tem a capacidade de atrair energia natural. Ao aplicá-lo ao corpo, ele ajuda a energia natural a se reunir dentro do corpo. Nesse ponto, o praticante deve equilibrar sua energia física e mental com a energia natural que entra em seu corpo. A proporção das três energias deve ser precisamente equilibrada em 1 para 1 para 1. Se pouca energia natural for absorvida, o corpo não mudará, mas se muita for absorvida, o praticante começará a se transformar em um sapo ou, na pior das hipóteses, será transformado em pedra. Fukazaku apontou para um sapo de pedra próximo e disse, esses são sapos que absorveram muita energia natural e se transformaram em pedra. Então lembre-se, nunca absorva muita energia natural. É difícil manter um fluxo estável de energia natural, e é por isso que não deixamos qualquer um tentar isso muito cedo, explicou Fukazaku. É por isso que aprender o modo sábio não é fácil. Somente aqueles que conseguem equilibrar perfeitamente sua energia natural com seu chakra podem criar o verdadeiro chakra sábio. Com o chakra sábio, o jutsu resultante se torna muito mais poderoso do que o normal. Natsuru ouviu atentamente. Embora já soubesse algumas informações sobre o Sage Mode, ele queria ter certeza de que não tinha se esquecido de nada. Fukazaku-sama, eu gostaria de tentar sem o óleo de sapo primeiro. Acredito que posso absorver energia natural sozinho, disse Natsuru após ouvir a explicação. Bem, se você acha que consegue, tudo bem, Fukazaku respondeu, coçando o queixo. Usar o óleo de sapo era um atalho para aprender o modo sábio, mas era melhor se alguém conseguisse se virar sem ele, já que dominar o modo sábio significaria que eventualmente precisaria fazer isso sem o óleo de qualquer maneira. Tudo bem, sente-se aqui e tente. Se seu corpo começar a mostrar alguma mudança, vou quebrar sua concentração e tirá-lo do estado natural, Fukazaku avisou seriamente. Entendido, Natsuru assentiu. Embora não precisasse se sentar para começar a absorver energia natural, era melhor seguir a tradição pela primeira vez. Natsuru sentou-se de pernas cruzadas e entrou em um estado mais profundo de meditação. No momento seguinte, a energia natural no ar começou a inundar sua consciência. Ele havia sentido energia natural por muito tempo, mas nunca havia tentado absorvê-la. Agora, pela primeira vez, ele o fez. Assim que ele teve o pensamento, uma energia natural correu em sua direção. Os olhos de Fukazaku se arregalaram em choque enquanto ele observava a energia natural jorrar no corpo de Natsuru como se tivesse encontrado seu lar de direito. Ele esperava que Natsuru fosse capaz de absorver energia natural, mas não tanto assim em sua primeira tentativa. Pensando que algo havia dado errado, Fukazaku levantou a mão para quebrar a concentração de Natsuru, mas descobriu que seu cajado havia desaparecido e ao lado dele estava ninguém menos que o grande sapo sábio. Grande ancião? O que o traz aqui? Fukazaku perguntou em choque, vendo normalmente curvado o grande sapo sábio de pé. O grande sapo sábio não respondeu, seus grandes olhos fixos em Natsuru, refletindo um olhar de espanto. Ao mesmo tempo em que Natsuru começou a absorver energia natural, na caverna Rishi, a sábia cobra branca, encolhida em seu grande e majestoso trono, abriu os olhos e olhou para a distância. Seus olhos primeiro revelaram confusão, depois choque, seguido por uma pitada de desprazer. Ela ficou chocada que tal pessoa tivesse aparecido no mundo, mas descontente que o Monte Myoboku tenha encontrado primeiro. Mesmo assim, o sábio da cobra branca se levantou e desapareceu da caverna Rishi, na floresta Shikotsu. O Slug Sage também abriu os olhos e olhou para longe. Depois de deixar uma parte do corpo para trás, o Slug Sage desapareceu da floresta. De volta ao Monte Myoboku, Fukazaku ficou congelado, encarando a enorme cobra branca e a lesma que tinham aparecido. Seus olhos se arregalaram em descrença, eles poderiam realmente ser o sábio da cobra branca e o sábio da lesma, que eram tão famosos quanto o grande sábio do sapo. O grande sapo sábio não pareceu surpreso com a chegada deles e de fato pareceu aliviado. Os três grandes sábios voltaram seus olhares para uma direção específica. Fukazaku olhou, mas não viu nada. Sua confusão só aumentou. Depois de um longo tempo, os três sábios finalmente relaxaram. Eles trocaram olhares e retornaram às suas formas usuais. Gamamaru, já faz um tempo. Deixe-me cuidar desse humano, disse o sábio da cobra branca abruptamente. Não cabe a mim decidir.
Cabe a ele escolher, respondeu calmamente o grande sábio sapo. O sábio lesma, tendo retornado à sua forma normal, pareceu desinteressado e permaneceu em silêncio. TCH, que chatice. Quanto tempo você acha que vai demorar para ele acordar? Perguntou o sábio da cobra branca. Pode levar algum tempo. Fukazaku, gritou o grande sábio sapo. Sim? Fukazaku respondeu, agora certo de que o treinamento de Natsuru de alguma forma havia chamado a atenção dos 3 grandes sábios. Mas por que Natsuru havia atraído todos os 3 sábios? Fukazaku estava completamente perplexo. Envie um sapo de comunicação para Konoha e informe sua família que ele precisará ficar no Monte Myoboku por mais alguns dias. Diga a eles para não se preocuparem, instruiu o grande sapo sábio. Neste momento a fala gaguejante usual do grande sapo sábio havia desaparecido completamente. Sim. Fukazaku olhou preocupado para Natsuru e imediatamente executou as ordens do grande sapo sábio. A situação havia ultrapassado em muito qualquer coisa sob seu controle. Enquanto isso, Natsuru, que tinha acabado de começar a absorver energia natural, percebeu que a quantidade de energia que estava absorvendo era muito maior do que o esperado. E não parava. Isso o assustou. Se isso continuasse, ele certamente seria transformado em pedra. Então por que Fukazaku não o interrompeu? Enquanto Natsuru ainda estava confuso, ele percebeu que a energia natural parecia estar se integrando ao seu corpo como se tivesse encontrado um lar, deixando-o atordoado. Não foi isso que Fukazaku havia explicado. O que exatamente estava acontecendo? Antes que ele pudesse descobrir, ele de repente sentiu um olhar aterrorizante cair sobre ele. Era apenas um olhar, mas o fez sentir como se não conseguisse respirar. Embora o olhar não parecesse malicioso, a diferença de poder avassaladora o deixou instintivamente com medo. Ele temia o dono daquele olhar, um ser que poderia extinguir sua vida em um instante. Mas o olhar logo se dissipou, deixando uma impressão duradoura de pavor em seu coração. Essa sensação de impotência, sabendo que sua vida poderia ser tirada a qualquer momento, o fez se sentir péssimo. Antes que ele pudesse ponderar sobre a fonte do olhar, uma dor aguda se espalhou por todo seu corpo. Embora ele pudesse tolerar, ele ficou se perguntando, o que estava acontecendo com seu corpo? Logo ele percebeu que a energia natural que entrava em seu corpo estava, na verdade, modificando. Meu corpo está passando por modificações. O rosto de Natsuru empalideceu. Ele iria se transformar em um sapo? Naquele momento, ele tentou abrir os olhos e escapar desse estado, mas se viu incapaz de fazê-lo. Ele só conseguia assistir impotente enquanto a energia natural continuava a transformar seu corpo. De repente, Natsuru sentiu que a energia natural, que sempre pareceu gentil, era como um lobo em pele de cordeiro, inofensivo por fora, mas revelando suas presas quando dentro de seu corpo. No entanto, ele tinha uma dúvida persistente. Se ele não conseguia escapar de dentro, Fukazaku não seria capaz de acordá-lo de fora? Natsuru se lembrou de Naruto sendo acordado por Fukazaku inúmeras vezes durante seu treinamento. Então por que Fukazaku não interveio dessa vez? Poderia ser que, já que Natsuru não estava usando óleo de sapo para absorver energia natural, Fukazaku não tinha percebido o perigo? Ponderando isso, Natsuru não caiu em desespero. Ele tinha uma sensação incômoda de que algo estava errado. Primeiro, houve um influxo avassalador de energia natural. Então, houve aquele olhar aterrorizante. E agora, seu corpo estava passando por uma transformação. Talvez algo desconhecido estivesse acontecendo com seu corpo, e talvez não fosse algo ruim. Com esses pensamentos em mente, Natsuru permaneceu em seu estado atual, sentindo calmamente a transformação ocorrendo dentro de seu corpo. No 7º dia, ele finalmente sentiu uma mudança, seu espírito foi revigorado. Parecia que a transformação estava quase completa. De fato, como Natsuru havia percebido, a transformação estava concluída e ele finalmente recuperou o controle sobre seu corpo. No entanto, quando ele abriu os olhos, foi recebido por 3 figuras imponentes. Ele piscou, enxugou os olhos e verificou novamente, não tinha visto nada errado. Era compreensível que o grande sábio sapo estivesse lá, mas por que o sábio cobra branca e o sábio lesma também estavam presentes? Não era o Monte Myoboku? Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.